Agora, quando você fala que é de quebrada, você não pode, entendeu? Porque, você tá querendo, se fazer de pobre coitada, isso e aquilo. Às vezes a gente tem que voltar do zero, mas eu não voltei do zero. Toda a experiência que eu adquiri ali, eu não consigo Não mais tá mais voltar. no Nunca zero. mais eu volto do zero. Sim. Eu sempre falei isso pro Ricardo, que o cara que é persistente, o cara que é focado, ele vai vencer o cara talentoso. Demorou meses pra eu receber o dinheiro. Ou seja, eu era uma ganhadora, só que eu tava falida. Começando a nova temporada do nosso podcast mais empreendedor do Brasil. O podcast Original Não Desoriginaliza. Pessoal, segunda temporada vem recheada. E eu tô aqui com o apresentador de primeira do meu lado, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, João Dantas, que vai me ajudar nesse novo projeto de empreendedorismo desse podcast. Seja bem-vindo ao podcast Original Não Desoriginaliza. Amém, meu irmão. Que essa segunda temporada seja de muitas vitórias, muitas entrevistas maravilhosas. Eu tô muito feliz. Eu assumo que eu pulei o muro, tava ali do outro lado, mas aqui eu acredito que é muito mais o meu lugar. E eu espero vir com vocês sendo o melhor entrevistador aqui de todos os empreendedores que vão vir nessa mesa aqui. Vamos trazer o melhor para levar conteúdo para vocês. É isso aí, João. Cara, muito obrigado. Espero que vocês gostem desse novo modelo do podcast. Tá? A gente preparou e eu quero dizer uma coisa para vocês para começar aqui. Tá? A gente tinha um estilo alternativo no podcast Original no Desoriginaliza do primeiro ano, mas só que o que corre nas nossas veias, no meu sangue, principalmente aqui também, é essa linha empreendedora, né? Eu vivo isso, pessoal. Eu vivo isso todos os dias, já faz 15 anos. E não, então nada melhor do que trazer pessoas aqui para falar sobre isso e para falar um pouco da nossa experiência aqui também, tá certo? E hoje, gente, a gente trouxe no primeiro episódio uma pessoa fantástica aqui, tá? Eu vou dizer para vocês quem é que tá aqui. Para começar a segunda temporada do Original Não Desoriginaliza, que o papo é reto, galera. Sem firula, com histórias reais de quem empreende na raça. E para abrir com estilo, a gente vai receber nada mais, nada menos que Ana Carolina Porto, a campeã do MasterChef 2023, que vai contar como virou o jogo na vida pessoal e nos negócios. Prepare os ouvidos, porque hoje tem inspiração, superação e empreendedorismo de verdade. Bora pra cima, que aqui nada se cria e tudo se transforma. Seja bem-vinda, Ana Carolina Porto. Ai, obrigada. Tô muito feliz de fazer parte desse primeiro episódio. Desejo muito sucesso para vocês, em primeiro lugar também. E obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Obrigado, obrigado. Nossa, né? Toda a honra aqui é nossa. Mas assim, não sei se você já conhece, mas a gente mantém algumas coisas da temporada passada. E uma das questões que a gente mantém aqui é a nossa brincadeira do copo. O nome do nosso podcast é um trava-línguas, né? Como que você já pode ter percebido. Então, para a gente começar esse programa, a gente quer saber se você sabe falar o nome do nosso podcast, valendo esse copo térmico aqui. Olha, Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Original não desoriginaliza. Os batidores ela não tava conseguindo. Tenho, hein? Destravou. Tô gostando de ver, hein? Tu começou bem. Já é meu. Então. Esse é seu presente. Ai, que lindo. Adorei. Obrigada. Vou colocar aqui do lado. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. E a gente já vai ser direto e reto, tá? João, eu quero te passar a bola aqui para você começar com a primeira pergunta da Ana Carolina Porto, a nossa ganhadora do MasterChef 2023 aqui. Oh, maravilha. Para mim é uma honra ter você aqui, já no meu primeiro episódio. Então isso é muito bacana. Ana, a gente estava conversando ali nos bastidores e uma coisa me chamou a atenção e eu já quero começar, como o Ricardo colocou, sendo direto e algo que me chama muito a atenção. E eu acredito que tem muitas mulheres empreendedoras, mulheres de fibra que estão assistindo a gente aqui. E você contou pra gente que no seu primeiro empreendimento você teve que se dividir entre ser mãe e empreender. Conta pra galera como que foi esse começo, como que você iniciou essa trajetória aí como mãe empreendedora que não é fácil, a gente sabe disso. Quando eu tava
grávida, na verdade, eu ainda vendia bolo. Então, eu vendia bolo, vendia salgadinhos pra festa, foi o que me ajudou ali, né? E depois eu comecei a pensar, poxa, vai nascer meu filho, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso, né, dar um jeito de ganhar mais dinheiro, de dar uma vida confortável pra ele. Então, eu decidi ter o estúdio de tatuagem, que meu ex-marido era tatuador, e aí eu falei assim, vou ser body piercer, que eu acho que é uma forma de ter o meu filho junto comigo. Não é qualquer lugar que você vai trabalhar que você pode levar o filho, né? Mas o negócio sendo seu. Então, eu optei por isso. Falei assim, vou vender aqui esse carro, vou abrir esse estúdio e vou ter o meu filho do meu lado, porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que empreender, a gente tem a responsabilidade, ainda mais eu tendo um filho homem, né, de criar um homem para o mundo. Então, eu sempre quis ter ali muito próximo o meu filho de mim e graças a Deus eu tive esse privilégio. Não foi um privilégio dentro da minha correria, né? Porque não adianta você só pedir para Deus as coisas e não ir Exato. atrás. Então, eu fui atrás de tentar criar um ambiente de trabalho junto com o meu filho, sabe? E eu acho que para mim que tive a oportunidade foi muito bom, porque hoje ele tá com 8 anos e é uma criança incrível, então acho que valeu a pena, sabe? Bom, o que eu queria dizer, assim, Ana, muitas mulheres hoje sabem, às vezes, o horário que vai sair, na verdade, mas não sabem o horário que vai voltar. Às vezes, como empreendedor, a gente vê que a dor não é só, às vezes, a questão de não ter o tempo, mas de não ter um convívio ali diretamente com o filho ou com a própria família. Isso é uma dor que você sentiu, é uma dor que você sente hoje, e é uma dor que você não quer mais passar por isso com a sua nova caminhada. Eu acho que é uma dor que para nós mães é inevitável, assim, por mais que a gente ame trabalhar, né? É uma coisa que não tem muito como você correr, porque ao mesmo tempo que a gente quer ser uma boa mãe, a gente quer ser uma boa empresária, ou seja lá o que for que você faça na sua vida, tudo, né, que a gente pega para fazer com amor, a gente vai de trabalho, a gente acaba fazendo. Só que é muito difícil eu nunca esqueço o primeiro dia que o Ravi foi para creche, por exemplo. Foi muito difícil para mim deixar ele, era muito pequenininho, mas eu não tinha o que fazer, eu precisava trabalhar. Então, e até hoje eu sofro com isso, sim. Eu acho que hoje eu sofro um pouco mais quando eu vou viajar, sabe? Que eu tenho que deixar ele. Igual eu fui trabalhar lá em Portugal, aí tive que deixar ele porque não dava para levar comigo. Então é uma dor que eu ainda sinto, mas eu procuro ter uma boa rede de apoio e graças a Deus eu tenho, assim, né, pessoas que o Ravi ama muito. Então fica muito mais fácil para mim, que eu sei que muitas mulheres hoje não têm essa oportunidade. E eu acho que isso que é o complicado, porque assim, a roda da economia, eu acho que gira muito em torno de nós mulheres. A gente faz essa roda girar de uma forma óbvio que, por exemplo, sei lá, você é pai, a sua mulher está grávida, ela vai ficar afastada do trabalho enquanto as outras pessoas daquele trabalho, eles estão lá. Então, por exemplo, assim, vai subir de cargo, você acha que vai contratar aquela mãe para subir de cargo que ficou 4 meses em casa, por exemplo? Não vai. Então, às vezes, as mulheres têm menos oportunidade nesse sentido também, de ganhar menos, de estar cuidando do filho dentro de casa, um trabalho que não é remunerado, mas que é necessário, né? Então, eu acho que tem esse conflito. Você acha que ainda existe essa questão da mulher ainda ganhar menos mesmo que o homem na mesma função? Você acha que isso, nas atualidades 2025 a gente tá, né? Você acha que isso ainda existe ou é mais uma coisa que já acabou e ainda é muito falada? Não, eu acho que ainda existe, tem melhorado bastante, assim, acho que melhorou muito. Tem muita mulher batendo assim, né, lutando pra isso acontecer. Então eu acho que melhorou muito, mas ainda pode melhorar, sabe, nessa questão. É porque ao mesmo tempo, assim, vai falar, ai, você é feminista e tudo. Eu sou, mas eu não sou uma luta contra os homens. Eu acho que a gente tem que se unir e nem quero também equiparar, porque eu sei que, tipo assim, tem coisas que realmente homens vão fazer melhor e coisas que mulheres vão fazer melhor. Mas assim, não é uma luta, mas eu acho que realmente isso acontece naturalmente. Foi como a sociedade foi criada, né? Um pouco machista mesmo. E desse negócio da mulher que amamenta, a mulher que fica em casa. Muitas vezes não tem esse reconhecimento. Porque se a mulher tem esse reconhecimento do parceiro, se é uma vida legal, muito legal. Mas muitas mães são solos, não tem nem o que fazer, entendeu? E muitas mães não têm o apoio nem financeiro, não recebem uma pensão, às vezes. E aí ela vai fazer o quê? Ela tem que deixar o filho dela e tem que
trabalhar, não tem outra opção, entendeu? Então eu acho que é um conflito, tem melhorado esse negócio de salário, por exemplo, mas às vezes eu acho que o corre da mulher tem que ser dobrado, sim. Eu acho que o corre da mulher é sempre mais dobrado do que o da gente, né? Eu tenho uma filha pequena hoje em casa e eu vejo essa diferença. O João Eu também, passo né? muito por isso também, e é legal a Ana tocar nesse ponto, porque é um ponto que vem sendo muito discutido, principalmente na parte corporativa de grandes empresas. Grandes empresas hoje vêm colocando, né, até a extensão, né, para as mulheres. Hoje, se eu não me engano, são 4 meses. Algumas empresas tem empresa solidária que dá mais 2 meses, daí para a Sim, mulher sim. grávida, A né? minha mulher mesmo ficou 6 Seis meses. meses, né? Sim, legal. Entra como um benefício, mas o que a Ana falou para mim é o ponto principal. Quando tá duas pessoas do mesmo nível, um homem e uma mulher, e a mulher engravida e fica todo esse período, né, fora, que é uma questão biológica, que a gente tá gerando vida e a gente precisa disso, eles dão preferência às vezes pro homem, às vezes não, na sua grande maioria, não vamos Uhum. colocar Sim. hipocrisia, na grande maioria é o homem, mas eu vejo, pelo menos algumas companhias que eu estive presente, vem mudando essa relação, inclusive eu estive ali em BUs, né, algumas áreas que tinha até um número maior de mulheres do que de homens. Isso é muito bacana, e mulheres em cargos de liderança. E eu Isso é acho que legal. também esse negócio de trabalhar em casa hoje em dia, o home office, que cresceu muito depois da pandemia, né? Porque se fez necessário, então isso foi mudando. Então, acho que com essa opção de trabalhar home office também foi muito bom para as mulheres. Porque eu tenho amigas que elas, por exemplo, foram mães e aí ficaram uns 4 meses em casa e depois elas podem continuar em casa. Então, continua ali com o filho, porque você vai fazendo home office, vai dando um mamar ali, vai, né? Entrando em equilíbrio com isso, mas pelo menos você tá do lado do O seu famoso filho. tei-tei. Exatamente. E você tá do lado do seu filho, entendeu? Então, isso ajuda muito. Às vezes a mãe tem que ir uma vez por semana, mas mesmo assim ainda é muito difícil de você manter a concentração numa criança e manter a concentração no seu trabalho. E eu acho Quase que impossível. é muito Muito Ainda difícil. mais pra uma mulher empreendedora, que tem Sim. que estar lá também, né? Porque o olho do dono Pra não mim ajuda, foi né, muito muitas vezes. difícil. Às vezes, num fechamento de negócio, como uma mulher empreendedora, por exemplo, você tá ali, o cliente ouve uma criança chorando e fala, Sim. cara, calma aí, será que ela tá de casa? Será que ela tem empresa mesmo? É muito difícil. Fato. E assim, como eu falo, nasce um filho, nasce uma culpa, porque a mãe sempre tá se sentindo culpada. Então, a gente, por exemplo, eu levava o Raviv pro estúdio e tinha lá uma agenda com 10 clientes naquele dia. No final do dia eu tava me sentindo culpada, porque o meu filho tava do meu lado, porém ele tava ali no cantinho, sabe? Tava, sei lá, brincando, às vezes sozinho, dou uma comida, paro, faço. Só que não é aquela atenção. E hoje é o que eu prezo muito, assim, com o Ravi, de dar uma atenção, de falar assim, não, agora eu vou deixar meu celular, vou jogar bola, vou fazer o que ele gosta, não o que eu quero fazer, entendeu? Eu vou doar o meu tempo pro meu filho. E às vezes é isso, de você ter que ficar dividindo a sua atenção, não dá muito certo. Eu mesma, igual eu falei, eu fazia bolo, fazia salgado quando eu tava grávida. Quando eu ganhei o Ravi, quando ele nasceu, eu tentei continuar. Eu peguei algumas encomendas. Meu, não dava. Do nada a criança tá com uma cólica, do nada começa a chorar, do nada você tem que entregar o bolo num horário, mas o filho chorou demais o dia inteiro, você teve que ficar com ele no colo, não conseguiu fazer. E às vezes você vê consegue. aquele rostinho dele ali também, você fala, pô, eu não tô dando atenção. Você se sente culpado de uma coisa que você Exato. não tem culpa. Gera mais Exatamente. culpa de você. Gera mais culpa ainda. É. Como você disse, nasce um filho, nasce uma uma culpa. É Essa natural, frase é né? muito boa. E é muito isso, assim, que eu sentia. Então, aí eu me sentia uma merda como profissional, porque eu não tava fazendo o que eu sei fazer, o bolo, o salgado ali da melhor forma, Sim. e também não tava dando atenção pro meu filho. Então, aí começa a entrar num conflito. Duas culpas já. Duas culpas, mas eu acho que a gente, como mãe, o que a gente tem que tentar fazer é se distanciar dessa culpa, sabe? É difícil, a gente não vai equilibrar todos os pratos mesmo, você não vai ser boa em tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu parei de me cobrar tanto, mas quando um filho, por exemplo, eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje quando o Ravi nasceu, mas eu precisei passar por esse Pela processo experiência. pra poder saber. Hoje eu me sinto um pouco menos culpada, eu tento fazer coisas que eu falo assim ele vai estar confortável, é isso que ele gosta e tudo, e aí eu vou trabalhando essa culpa dentro de mim, porque não tem o que fazer. Você sempre vai se sentir, entendeu? O processo é muito importante, né, Ana? Eu acho que a gente, às vezes, quer antecipar alguma coisa que tem muito interessante para acontecer, que nem o processo desse podcast mesmo, né? Um ano atrás era totalmente diferente do que está acontecendo hoje aqui.
é tudo um processo para chegar até aqui. Exatamente. Como é um processo pra gente amadurecer. Eu tenho 3 filhas também, aprendi a ser pai, eu acho que verdadeiramente nessa última filha que eu tive agora, né? Então eu acho que o processo a gente não dá muito valor quando a gente tá passando por ele, verdade. mas ele é o mais importante. Ele é o que mais ensina, né? Acho que se você não tivesse passado por tudo isso, você não teria se tornado a grande empreendedora. Com certeza. E eu acho que até, assim, as mulheres têm esse lado do trabalho, de ser mãe, e ainda tem uma pressão estética muito grande, sabe? De você acabou de ser mãe, aí você, acho que com as redes sociais, você se compara, você fala, ai, meu corpo tá horrível, minha relação tá ruim. Tipo, você fica Vem a tentando Virgínia da equilibrar. vida, né? Exatamente. Aí fica fácil. Eu, assim, procuro seguir pessoas nas minhas redes sociais que eu vejo que tem uma vida mais realista possível, porque muitas mulheres às vezes ficam se comparando. Isso é uma coisa que eu não faria também mais, assim. Tipo, quando o Ravi nasceu, eu queria ter um corpo já bonito, sei lá, sabe? Tipo assim, eu não respeitei o meu momento. Eu tinha acabado de ser mãe e eu ficava me cobrando, me comparando. Você se sente muito inferior ali mesmo, sabe? De você falar assim, eu não tô dando conta de me cuidar, porque eu fiquei com esse, eu tive esse processo, assim, eu tive uma depressão pós-parto ali, pra mim foi muito difícil, porque eu conheci o pai do meu filho e engravidei em 20 dias, tinha acabado de conhecer. Então, tipo assim, pra mim foi muito difícil, porque eu não tinha aquele sonho de ser mãe, igual muitas mulheres têm. Eu criei meus irmãos mais novos, então pra mim eu falava Você é mais velha? tem um mais velho que eu. Aí depois vem eu e depois vieram mais 3. Então, tipo, a minha irmã, quando ela fez 1 ano, eu fiz 15. E eu praticamente criei a Júlia, assim. Então, eu falava assim, não quero ter filho que eu já sei como que é. Eu achava que eu sabia. Só que não tem nada a Só ver. que você tava só Totalmente brincando de diferente. boneca. Exatamente. Tava brincando e aprendendo, né? Assim, porque às vezes quando eu era Mas mais querendo ou não, ganha uma experiência. Tem muita, eu um irmão reclamava mais novo. muito, assim, com a minha mãe, de ter que ajudar, de ter que fazer as coisas em casa. E minha mãe também é uma empreendedora muito incrível, assim, ela sustentou nós 5 praticamente sozinha, vendendo salgado, bolo de porta em porta, foi como ela começou. Então, eu era pessoa, desde os meus 6 anos de idade, eu já Já estava enraizado trabalhava, a parte de empreender. já, com certeza, Poxa, que bastante. legal. Essa questão aqui, até pra gente tentar, né, colocar o ponto do seu primeiro empreendimento, que vai ser bem legal aqui, que ela vinha muito mais de você, ou você sentia isso também do seu ex-marido, de outras pessoas? Eu acho que sim, eu acho que assim, uma mãe sempre vai entender uma outra mãe, mas, por exemplo, pessoas que não foram mães, mulheres que não foram mães, ou às vezes não entende o seu processo, sabe? Então, eu me apeguei muito a amigas que tinham acabado de ser mãe, porque realmente a gente não tem o apoio necessário. A sociedade cobra muito a mulher, no geral, né? E eu acho que isso acontece muito quando a gente acaba de ser mãe. Às vezes, sei lá, você estava passando uma depressão ali pós-parto e as pessoas já estavam, mas você vai trabalhar, você vai fazer o quê? O que que você pensa em fazer da sua vida? E você fala, minha filha, eu tô pensando agora em como eu vou manter aqui a minha saúde mental, por exemplo, entendeu? Mas eu acho que tem bastante cobrança, assim, em cima da mulher. E tanto, às vezes, muitos homens, no meu caso, eu posso falar assim por mim, né? Mas eu também vejo muitas mulheres que passam por isso, do cara não entender, sabe? Não sei se foi o seu caso antigamente, você falou que agora que tá. Mas, tipo assim, às vezes, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu e ele trabalhava juntos, só que ele achava que ele tinha mais direito do dinheiro do que eu, sendo que ele tinha, óbvio, que trabalhava muito, né? Porque é uma profissão, só que eu tava fazendo 2 coisas, tava tentando tanto ser body piercer quanto ser mãe e, tipo assim, arrumar a casa, lavar a roupa, porque tem todo esse serviço que é meio invisível também, né? E aí a pessoa acha que porque ela ganha mais dinheiro, no meu caso era assim, ele achava que ele tinha mais direito, mas eu fazia mais coisas. Eu entendo que tem coisas que realmente não vai dar. Eu vou fazer uma janta, a pessoa trabalhou o dia inteiro, vai chegar, vai ter uma comidinha ali. Só que muitos caras não têm esse reconhecimento de entender que a mulher ficou ali o dia inteiro, que também foi difícil pra ela, que a criança chorou, que ela não teve tempo de tomar banho, fazer um xixi em paz. Às vezes você vai no banheiro com a criança no colo. Então, assim, muitos caras não entendem isso. Então é aí que pega que a mulher fica meio depressiva, essas coisas. Mas quando você tem um parceiro legal que tá dividindo ali as coisas igualmente, eu acho que fica mais leve. Mas eu não tive isso, assim, no meu caso foi mais complicado. Eu vejo essa situação porque, como eu disse, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma grande experiência nessa parte, né, gente? Eu acho que sou mais experiente aqui dessa parte. Porém, quando eu não tive essa experiência aí, não. Eu era bem moleque,
18 para 19 anos, Hum, né? Então, novinho. o que eu vivi ali foi uma emoção de querer ainda viver uma vida, né? Que talvez eu não poderia mais. No caso que eu deveria estar casado, mas eu ainda queria viver uma vida solteiro. Não foi muito parecido com você, mas foi semelhante. Eu tive uma relação muito rápida e já tive filho, né? Mas o que eu vejo, você sabe que eu entendo também? Eu entendo que, assim, eu concordo totalmente com o que você falou e eu vejo isso hoje. Mas eu entendo também que a gente hoje tem que ter um equilíbrio em ambas as partes. Nos dois lados da moeda tem que ter um equilíbrio. Porque se a pessoa tá lá fora também, ela tá trabalhando, ela tá fazendo uma questão, a outra tá ali dentro fazendo outra. Eu acho que tem que ter o equilíbrio aí. Claro que, por exemplo, numa jornada de sócios, por exemplo, como eu vivo aqui, eu faço uma parte, o Rafael faz outra, e a gente ganha da mesma coisa. Porém, numa jornada que você vive uma questão de homem e mulher, eu acredito que você tem que analisar, porque tem muitos pontos também que não são vistos da outra parte, mas tem muito cara também que não vê a parte da mulher como essa parte de ir no Eu acho que banheiro. é tipo assim, é É uma uma parte coisa. Eu bem acho que relativa. tem os dois lados, mas depende muito como esse homem se comporta dentro de casa com a mulher dele, entende? Porque Sim, tem caras que não vão passar essa segurança, ou que vão. Então, eu acho que é isso. Vai muito do que o casal combinou ali, porque eu vejo mulheres que trabalham, que às vezes estão em casa e estão felizes também, assim, e sabe que o marido dela tá fazendo a parte dele, mas que ele vai chegar em casa, que ele vai dar uma atenção, que ele. uhum, Então aí tá tudo bem, entendeu? sim, Porque é uma divisão, exatamente o que você falou. Mas muitos homens não têm essa consciência. Principalmente exatamente. quando são novos, igual você falou, quando você era Uhum. mais novo, você não tinha essa maturidade. Não, não tinha. Então, a gente, mulher, eu penso assim: você tá dentro da sua casa cuidando do seu filho, seu marido tá lá trabalhando, você vai fazer o seu pé de meia, minha filha. Não fica esperando ali sem, sabe, tipo, sem nem ganhar nenhum dinheiro, pagando as contas de casa. Beleza, ele tá saindo, tá trabalhando, tá tudo muito certo. Mas eu acho que toda mulher num casamento muito bom ou num casamento ruim tem que ter o seu pé de meia, tem que ter o seu dinheirinho ali guardado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o cara vai virar a cabeça, vai trair, vai morrer. Gente, as pessoas morrem também, entendeu? Então você tem que ter ali uma estrutura para você se virar sozinha, porque eu acho que hoje em dia também é muito esse o problema, às vezes uma pessoa que não tá numa relação feliz, e eu acho que o meu caso foi isso, assim, eu não tava numa relação feliz, o que eu quero? O meu filho feliz. Eu não quero meu filho crescendo no meio de briga, essas coisas. Então, eu vou atrás de dinheiro para poder sair dessa relação e muitas mulheres não têm dinheiro para sair de uma relação falida. E aí acaba se Ela mantendo, acaba mantendo. aceitando, né? A gente falou até isso nos Sim, bastidores que tem amigas conhecidas e a gente vê muitas mulheres que estão presas a um relacionamento porque ela não consegue financeiramente se sustentar. tem essa dependência Essa dependência financeira do financeira do parceiro. parceiro e pior, acaba aceitando muitas coisas Acaba. por conta de fato não ter feito esse pé de meia. É. E obviamente você como uma empresária, você conseguiu ali lidar com essa situação, né? Você manteve por quanto tempo ali o estúdio? Foi um investimento que você teve um êxito para frente? E como que foi o desfecho desse primeiro investimento, Ana? Bom, lá no estúdio, a primeira era bem pequenininho, né? A gente tinha uma sala que trabalhava só nós dois, e aí eu sempre quis crescer, assim. E aí eu fui e falei, não, vamos abrir uma outra sala. E sempre ele não queria fazer as coisas que eu tinha em mente, que eu Você, achava vamos que eu crescer, sempre ali, vamos voar. vamos, sim, com certeza. Por mim, a gente, nossa senhora, eu já tava milionário. Aí eu, Vai bater de frente com a sim, Náutica, tá? nossa, super. E aí eu fui e abri mesmo, assim, eu sempre fui muito assim, se eu quero uma coisa, eu vou atrás até dar certo. Então eu abri outra sala de estúdio e fiquei assim, falei, não, vamos chamar mais gente para trabalhar com a gente, vamos fazer entrar mais dinheiro aqui, sabe? Chamar outros tatuadores. E aí eu aumentei o estúdio e assim, o estúdio tá dando certo, até hoje ele tá lá. Eu que não cabia mais lá, assim, eu não me sentia mais pertencente daquele lugar depois de ter participado do MasterChef. Mas o estúdio ele deu super certo. Você vendeu o estúdio. Vendi, aí eu passei pra frente pra um amigo meu, o Pedro e a Camila, que eles são um casal também. E o estúdio tá lindo, maravilhoso, continua funcionando no mesmo lugar. Que legal. Então eu só passei porque eu, tipo assim, não consegui tirar o dinheiro que eu investi lá de jeito nenhum. Vendi
muito mais barato, assim, e de uma forma para que realmente. Porque era uma pessoa que eu gostava, é uma pessoa que eu acredito que vai fazer um negócio crescer, que tá realizando um sonho também. E como eu tinha pressa de poder investir nos meus outros sonhos que realmente faziam sentido para mim nesse momento, eu falei assim: meu, vou passar para frente e vou vender dessa forma mesmo. Então tá lá. Eu tenho muito orgulho, assim, do que eu construí, sabe? Porque, independente de não ser mais meu, foi uma ideia minha ali que rolou, entende? E que continuou. Não é que eu fechei porque eu fali ou porque não deu certo. Mesmo eu me separando, eu ainda fiz dar certo, mudei o nome, deixei lá, conseguia pagar, tinha funcionário e tudo, só que não me cabia mais ali mesmo. Eu não me sentia mais parte de um estúdio. Nem tatuagem eu consigo fazer mais, que eu sinto muita dor. Eu quero te perguntar, você tem algumas tatuagens, eu também sou adepto à tatuagem, então... Mas você não bem fazia legal. tatuagem mesmo, Não, eu né? só era body piercer. Body piercer, faxineira, Ah. faz tudo, Mas eu acho que o empreendedor real, ele é isso, né? administrador. Viu, né? Mil e uma utilidades. Por exemplo, aqui dentro, a gente faz tudo, cara. Eu Sim. faço instalação, eu faço a faxina, se necessário. Se precisar pegar um café, eu pego. Eu faço comercial, eu faço E é marketing. muito Mexe no financeiro. gratificante, não é? Quando você vê o seu negócio ali, assim, você fala assim, meu, realmente eu tô me matando aqui, isso daqui não deveria ser minha função. Mas é porque a gente acredita que isso vai levar a gente num lugar melhor. Com Eu acho certeza. que a gente que não tem uma verba, assim, pra começar grande, a gente começou de alguma forma, sabe? E a gente tá fazendo dar certo. Eu penso muito assim. Eu acho assim, quando você também tá num ritmo que você começa a crescer muito, se você começa a não lembrar da onde você veio, que se você não limpa nem mais um chão, que caiu alguma coisa, você fala, ops, limpa aqui pra mim. Então você começa a fugir da sua realidade, das suas origens e das suas raízes, Eu né? acredito. Eu acho que as raízes, a nossa origem, ela é muito importante para o empreendedor. O empreendedor, ele tem que ter a raiz dele. Por que ele chegou até lá? Porque meu, se acontecer um problema aqui, ele resolve. Ele não é uma pessoa burocrática. Ai, chama a pessoa aqui para resolver, Sim, eu acho né? isso ó, assim. Boa parte dos empreendedores, eles já são resolvedores de problema. Com certeza. A gente nasce com um negócio para resolver certeza. problema. Eu até falei, pô, cara, a gente vai colocar aqui na nossa camisa aqui, resolvedores de problema. A gente é isso Qual é o hoje. seu problema? Eu resolvo. Eu resolvo, cara. Eu acho que não tem hoje, 2025, com essa inteligência artificial maravilhosa que a gente vive hoje, que ajustou muito mais o nosso tempo e ajuda muito mais, né? A gente não pode falar que nada é mais impossível, né? Tudo na vida é possível. Agora, em relação ao empreendedor e ao MasterChef, eu fiquei numa curiosidade aqui para falar com você, porque o que você acha que hoje em dia é mais difícil? Assim, passar pelos jurados ali do MasterChef ou empreender aqui no Brasil? Ai. É que são coisas bem distintas, né? Mas assim, foi muito difícil ali, nossa, muita crise de ansiedade. Mas eu acho que empreender depende muito do ramo, assim, que você quer seguir, sabe? Mas realmente são duas coisas muito difíceis, não dá pra falar o que é mais, mas eu acho que você tem que saber onde você quer chegar para você ser um empreendedor. O que você quer. Não adianta você, ai, vou ter uma loja, vou ter aqui uma adega. Só que não é o que faz seu coração vibrar, entende? Eu entendo que tem coisas que você tem que passar para você alcançar o seu sonho. Só que você, em primeiro lugar, precisa saber onde você quer chegar. Ali no MasterChef mesmo, quando eu entrei, eu não queria ser. Tipo assim, quando eu entrei no MasterChef, eu nunca pensei que eu fosse ganhar. Nunca, não via essa possibilidade pra mim perto de outros participantes que tinham lá. Só que depois que foi passando, que eu fui. Tipo assim, minha meta era não ser a primeira a ser eliminada. Quando eu entrei, eu falava, não quero ser a primeira a ser eliminada, não vou ser a primeira a ser eliminada de forma alguma. Aí depois eu vi que eu fui ficando, eu quero chegar no top 10. Coloquei essa outra meta pra mim. Cheguei no top 10. Comecei a ver que eu tava me destacando em muita coisa e que as pessoas lá dentro estavam começando a ficar com medo um pouco, assim. Tipo, quando eu era eliminado, falava, quem você acha que vai ganhar? E aí começaram a falar meu nome muito. Quem era eliminado. Então eu comecei a falar assim: nossa, acho que eu tenho aqui, porque alguma coisa diferente eu tenho aqui, sabe? Você tem que lidar, não, você não tem que saber só cozinhar, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que ter um pouco de mente, porque chega na hora, você fica nervoso, você esquece alguma coisa. Eu já esqueci coisa lá na panela, quando eu coloquei no prato, nossa, quando eu levantei o braço, eu vi um negócio na panela, eu, putz. A pressão é muito forte lá dentro, né? Sim, muito. E eu acho que para empreender, a gente que não tem grana
é uma coisa muito difícil, porque às vezes você tem uma ideia muito boa, mas você não tem o dinheiro também. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando quem é de quebrada, porque quem já é rico e pode fazer o que quer é diferente. Eu tive lá na Le Cordon Bleu estudando e eu vi a diferença, assim, escrachada na cara de quem Uhum. A terminou. pessoa sonha e realiza, né? O Exatamente, sonho é igual à realidade. sim. A gente é o sonho versus o trabalho, né? E sabe o que eu achei mais legal de tudo isso que você tá falando aí, Ana? E eu acompanhei ali, né, alguns episódios. E eu vi que a gente falou de essência, porque eu acho que toda empresa aqui tem uma essência, né? Tem a visão, missão, valores, né? Pelo menos eu participei aqui, trabalhei em grandes companhias como o Mercado Livre, hoje estou na Stone, e eles respiram essa parte de cultura. E eu vi que você traduziu no programa muito a questão de eu sou uma mulher da periferia, e lá você disputou, aqui que a gente está falando, né? Com pessoas gabaritadas, muitas das vezes chefes que já tinham trabalhado em ótimos restaurantes renomados, e você realmente incorporou ali, até na final, você fez, né, o prato que nunca nos falte. Eu achei muito irado isso, Sim. inclusive eu quero depois que você fale. Mas como que foi isso para você? Você falou, meu, eu tenho minha essência. Ali você falou que foi descobrindo, né, passo a passo, aonde você estava chegando, mas em nenhum momento você perdeu essa característica de falar, eu tô aqui para representar esse povo. Sim, eu acho que é que lá, assim, não podiam ter pessoas, eram MasterChef amadores, né? Então não tinha gente, assim, formada realmente, que já estudou já tinha uns cursinhos, tinha gente que tinha uns cursinhos, assim, que tinha um total de horas que você pode ter de curso, entende? Então, só que, por exemplo, tem gente que viajou o mundo todo, comeu comida do mundo todo, viu diversos empratamentos. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha comido um menu completo. Eu nunca tinha ido num restaurante chique mesmo, assim. Tipo, ai, fui numa churrascaria legal uma vez, O que negócio era o estúdio McDonald's. fez 3 anos. Não, tipo, a primeira vez que eu fui naquela churrascaria jardineira, Sim. que pra mim era muito chique, que eu tava, nossa senhora, tô assim, abalando. Eu trouxe meu filho e fui com o Vinícius, que era porque a gente foi comemorar 3 anos de estúdio, sei lá, alguma coisa assim. Então foi o mais próximo que eu tinha feito de uma refeição, assim, um pouco. E ainda assim não tinha aqueles empratamentos, sabe, bonitos. Então tinha muita gente que já tinha vivido isso, viajado o mundo, e não tinha a mesma coisa que eu tinha ali. Tipo, tinha pessoas que já se inscreveram 3, 4 vezes pro MasterChef. Eu tava ali, nua e crua, totalmente assim, tipo, De peito gente, aberto, não né? sei nada, tô aqui de peito aberto, não tô aqui, tipo, pra. Eu não tinha uma vontade de ser famosa, entende? Eu só tinha vontade de mudar minha vida e eu achava que o Tinha MasterChef ia me vontade de ganhar dinheiro. não, e de, tipo assim, de conseguir entrar no meu ramo, porque eu amo cozinhar. Tipo assim, eu não quero ser famosa, eu quero ser uma cozinheira conceituada, sabe? Tipo assim, eu nem falo que eu tipo, me intitulo assim, falo, trabalho como personal chef, mas eu não me sinto assim, sabe? Óbvio que eu sei muita coisa, amo ser cozinheira, mas eu falo assim, eu sou cozinheira, eu não sou uma chefe, sabe? Porque eu acho que também você não precisa desse status muitas vezes, são coisas na cozinha tem muita competitividade, assim, eu vejo que quem já tá ali na mídia, assim, continua, sabe? Sempre com esse ar de superioridade. E isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ter, porque eu não sou assim. Pra mim, eu nunca vou ser um copo cheio. Então, eu sempre vou ter coisa pra aprender. E lá no MasterChef, eu ouvia cada coisa que o jurado falava. Não precisava ser pra mim. Ele podia estar falando pra outra pessoa que vacilou em alguma coisa, só que eu tava ouvindo aquilo. Quando eu fiz o meu menu da final, eu já tinha prestado atenção que a Helena, por exemplo, ela não gostava muito de chocolate. Então, eu não vou fazer na final uma sobremesa com chocolate. Então, meio que eu fui pegando e ouvindo tudo que eles me falavam. Eu sempre. E essa parte, assim, da quebrada mesmo, eu acho que eu não precisei. é, enfatizar isso, porque era realmente o que eu era, sabe? Eu não precisei, e eu nunca quis usar assim da quebrada pra ser uma pauta ou alguma coisa. Eu só tava sendo eu ali, como eu sou no meu dia a dia. E quem me conhece sabe que tipo assim, eu não mudei nada. Tem gente que fala pra mim: "Nossa, você devia fazer isso. Se fosse eu, só ia comer de graça", não sei o quê. E eu já não, eu fico muito assim na minha, É, sabe? o que você deve ouvir de você deveria fazer isso, já sei o que você deve Nossa, fazer, né? É igual eu ouvi esses dias aí do Poderoso Ninja, né? Ah, valeu então,
né, FDP, que ele fala lá, que você me ajudou muito. Porque as pessoas sempre querem falar o que você deve fazer, eu acho. Sim, Principalmente pra uma pessoa que às vezes acabou de sair de um reality show como ganhador. Ah, agora eu já sei o que você deve fazer, né? exato. Já tem a sua assessoria já te encaminhando ali, mas vem um monte de gente, ó, faz isso que vai Sim, dar com certo, faz certeza. isso. É igual quando você é mãe, que a pessoa fala, ai, vai ser assim, assim, assim. Ah, E cada um tem a sua, né? Você é pai, você deve ter escutado várias coisas, mas você vê que hoje só você sabe o Eu que que fui é. pai e eu fui na contramão de muitos homens. Porque o dia que já estava programado para o meu filho nascer, eu fiz uma transição, saí de uma empresa para outra e eu resolvi ficar 40 dias com a Mari. Então, assim, todo mundo fala, não, que você dá conta, que agora você tem que trabalhar 3 vezes mais. Eu falei, não, isso aí você faz a tua vida. O que eu escolho para minha vida, e para mim sucesso é você ter tempo de fazer as coisas que você gosta com quem você ama. Então eu É, eu decidi também ter penso tempo assim. e ter paz. tempo e foi a melhor Ah, fase da minha vida. Eu Sim. costumo dizer que agora eu tô fazendo essa transição para outra empresa e eles estão contratando um cara muito melhor e o podcast aqui também tá contratando um cara muito com melhor. certeza. É, Mas é isso, eu acho que também você mostra também muito essa questão de resiliência e persistência. sim. Eu sempre falei isso pro Ricardo, que o cara que é persistente, o cara que é focado, ele vai vencer o cara É, talentoso. não tem É, eu como dar acho errado. muito Vamos, isso e eu velho. acho que é por isso que eu consegui ganhar o MasterChef, tipo assim, sendo uma mulher de periferia, de quebrada. E eu falo assim, muitas meninas me encontram e falam, nossa, você me inspira. E eu sempre falo pra elas assim, vocês também me inspiram, porque se fosse você lá no meu lugar, talvez você teria falado coisas que eu também ia me identificar. Porque a gente tem essa garra, sabe? Eu vejo muitas meninas que pra gente às vezes só falta oportunidade. Não é que a pessoa não é boa, não é que quem tá na quebrada não sabe ou não é bom pra ganhar um programa ou pra ser famoso, sei lá, ser cantor, o que quer que seja que a pessoa. Só que às vezes a gente não tem a oportunidade. Então, quem é de periferia, às vezes tem que correr 10 vezes mais pra alcançar o mesmo lugar de de uma outra pessoa que também tem talento. A gente tem talento, mas falta oportunidade, entendeu? E eu tive, eu falo muito isso que assim, às vezes a oportunidade vai bater na nossa porta uma vez só. A gente não vai ficar tendo chance toda hora, quem é de quebrada mesmo. Mas você sabe que eu vejo, cara, que assim, quem vem da quebrada e traz essas 10 vezes melhor, ela vem com essa essência que quem não foi de lá vai ter. Sim, Entendeu? assim, O jeito que você nossa, fala, o jeito que você age é muito mais natural. Por sim, exemplo, tem cara que, meu, não querendo falar, mas o cara nasceu lá em Alphaville, cresceu lá, e o cara vai falar, ô, mano, você vê até o jeito que ele fala, sim, eu não tá. sofria muito hate. E as pessoas ficavam assim, ai, essa menina fica falando desse negócio de quebrada. O que é quebrada? Falava, não vou te explicar porque você não vai entender. Você tem que ser de quebrada pra saber o que é. Você Pra não, viver. não adianta explicar. E as pessoas me mandavam, tipo assim, qual a diferença de quebrada e favela? Tipo assim, sabe? Aí eu, ai, gente, você não vai saber. Eu vou ficar aqui perdendo meu tempo explicando e você nunca vai entender. Porque eu sofri muito hate disso, de que as pessoas achavam que, tipo assim, que eu era maloqueiro, ou que eu tava falando alguma coisa querendo ganhar um status em cima da quebrada. E não é, tipo assim, se eu falava do Grajaú, é porque realmente eu sou do Grajaú e eu sei que lá tem muita gente incrível, entendeu? Então eu vou falar, por que não falar? Porque se a pessoa fala que morou lá, não sei aonde, em Portugal, não sei o quê, isso é um status lindo e maravilhoso. Ela pode falar 1000 vezes se ela quiser. Agora, quando você fala que é de quebrada, você não pode, entendeu? Porque, você tá querendo, se fazer de pobre coitada, isso e aquilo, sabe? Muita gente falava assim, nossa, essa menina só chora, fica aí se fazendo de pobre coitada, falando que é de quebrada, que é da periferia. Meu, eu sou de periferia, eu tava passando por uma separação, eu estava fragilizada e eu chorava. E tava devendo. E tava devendo pra caramba. Não, pode falar. É, liberado, tranquilo. Então, assim, é muito fácil você julgar o outro sem você nunca ter passado por esse caminho, né? Sim. E eu, assim, eu sempre penso assim, eu não tenho muito que ficar provando nada pra ninguém. As pessoas que me conhecerem vão saber a minha essência, vai ter gente que vai se identificar, que vai entender, e a gente não vai agradar todo mundo também, porque nem Jesus agradou, quem sou eu, né? Uma mera mortal pra agradar. Então, mas teve esse lado também das pessoas, tipo, ficarem diminuindo muito. Tinha muito comentário muito preconceituoso, tipo assim, ai, se essa menina for pra final, guardem as bolsas e os celulares, porque esse pessoal do Grajaú vai roubar todo mundo. Sabe, tipo assim, umas coisas absurdas. As pessoas que até seguem algumas, né? Não sei se posso colocar com essa palavra, mas a soberba de alguns participantes que estavam ali, não sei. Mas eu acho que storytelling fica mais bonito.
Porque, olha, eu vim, não tive oportunidade, a única oportunidade que você teve, você foi lá, aproveitou, agarrou e foi campeã. E acabou. Eu lembro da Gabi Diniz falando dela, cara, que ela ia entrar, com Então, certeza. acabou. Quando a história deu certo, agora essas pessoas que falavam isso de você, cadê essas pessoas? Muita gente fala assim, só ganhou por causa da história, só ganhou por causa disso. Aí, depois de um tempo, porque no começo o hate, ele te ofende muito, porque você é uma pessoa normal e de repente você passa a ser conhecida. Tipo, a primeira vez que eu saí, assim mesmo, que eu ainda tava na semifinal, que teve aquele detal. E eu fui todos os dias. E lá que eu comecei a entender o que tava acontecendo Mas você na foi a minha vida. trabalho ou você Não, foi a... eu fui, eu ganhei, tipo assim, fiz uma publi ou outra ali, mas eu fui convidada mesmo pra ir, então eu tava andando ali e, tipo assim, fazia fila pra tirar foto comigo, então ao mesmo tempo que eu sofria muito hate dessas pessoas, também tinha um monte de gente legal chegando, só que a gente tem uma tendência de prestar mais atenção no que estão falando de ruim do que estão falando de bom, sabe? E hoje eu vejo isso, então no começo eu fiquei muito triste, foi muito difícil lidar, porque o pessoal não falava só da minha cozinha, da minha culinária, mas falava do meu corpo, ou tipo, um preconceito mesmo, por você. Então eu tive que ir tendo muita mente pra lidar com Tribunal da isso. internet, né? O Sim, tribunal as e você pessoas... não imagina, tipo assim, eu não imaginava. Eu não era uma pessoa assim que, igual eu falei, não queria ser famosa, essas coisas. Então eu nem pensava que eu ia ter hate. Quando começou, e tipo assim, eu não tenho Twitter, né? Mas lá eu era obrigada a ter. Então eu tive que baixar o aplicativo do Twitter, e no Twitter é o, tipo assim, o pior da humanidade tá ali, sabe? Não, Em o questão Twitter de é hate. complicado, Eu hein? nunca tive essa Parece rede que o social. Twitter só tem X, né? hate, cara, que agora é o X, Agora né? é. né? Do Elon Então Musk. lá o pessoal xingava muito, pegava muito pesado. E aí tem dia que você tá mais sensível, que vai te doer mais, tem dia que você vai falar, tô nem aí, se quiser vai lá e faz melhor, entendeu? Então tem esses dois lados, mas você continua sendo um ser humano. Então quando eu fui tendo essa consciência de que as pessoas estavam se identificando comigo, que estavam torcendo por mim, outras estavam fazendo hate, aí tudo isso é uma coisa pra você organizar também dentro da sua mente, sabe? Eu acho que quanto mais você cresce, mais o alvo nas suas costas cresce também. Que inclusive, até como você disse, assim, as pessoas falarem o que eu tenho que fazer. Por exemplo, a maioria dos ganhadores que saíram ali do MasterChef já montaram um restaurante na sequência. Você, por toda essa questão de ter a prioridade, o seu filho, você fala muito sobre ele, eu vejo no seu Instagram. Inclusive, gente, pra quem não sabe, treina na mesma academia que eu, Fit né? dancers. Faz fit dance, Vai falar o nome da academia? dança lá, Ou deixa Cristal. patrocinar? Ah, já Cristal não, Cristal é maravilhosa, Cristal já ajuda queria tudo, muito então, aqui, ó, eu... né? E então faz muitas coisas, mas então o que eu vejo? Você foi na contramão, todo mundo sai ali e já monta o restaurante. Você não montou, estamos em 2025, porém você está vindo aí com uma nova proposta, né? Que é a Angaturi, que é uma empresa de eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, né, aqui pra gente, e explicasse o porquê que você foi nessa contramão aí de, em vez de montar já um restaurante, realmente montou uma empresa de eventos. Qual o seu diferencial nessa questão aí como empreendedora? Sim, quando eu ganhei, né, e aconteceu tudo, eu pensava muito em abrir um café. Até quando eu tava estudando no ano passado lá na Le Cordon Bleu, eu pensava em abrir um café com estúdio de tatuagem. Eu queria fazer uma coisa mais diferente, assim, mas não um café só com um cafezinho e um pão de queijo, mas assim, fazer um brunch ali, uma coisa bem diferente, sabe? Aí eu fui vendo o trabalho, fui conhecendo restaurantes, fui convidada para ir em muitos lugares. Então eu conversava muito com os donos de restaurantes. E aí eu fui vendo que não era uma coisa que eu queria, porque eu tive o estúdio durante 8 anos e eu sei que eu tinha que estar ali presente todos os dias para o negócio dar certo. E um restaurante é isso, ia sugar minha alma, ainda mais. E sem contar que o dinheiro que eu ganhei não dava para abrir o restaurante e pagar minhas dívidas, né? Então, assim, ou eu pagava minhas Ana, dívidas, ou eu. você pode falar? Você ganhou no prêmio. Uma dúvida minha, tá, pessoal? Que acabei Não, cortando não. aqui. Acho que é uma dúvida da maioria das Da pessoas. maioria, não quis cortar a O pergunta, prêmio é perdão. 300, Não, o prêmio é 300 mil reais, mas aí tem uns descontinhos ali, algumas coisas. Ainda. E eu tinha 100 mil reais de dívida, então, tipo assim, já. Caraca, mas é o que você ficou parado assim, né? No Foi por programa. causa da minha separação, que era tudo no meu nome. Eu já tinha emprestado meu nome pra minha família, que sujou. Então eu já entrei lá e também o tempo que eu fiquei no MasterChef eu não podia trabalhar. Eu tinha
me separado, eu tinha que pagar 2 aluguéis. Eu fui pedindo dinheiro emprestado aqui, emprestado ali, alguém me empresta um pouco, até que acabou as pessoas, fui para os bancos, e aí, tipo assim, aqueles juros, tudo isso, entendeu? Então, eu tinha muita coisa para acertar, assim, o MasterChef salvou minha vida nesse quesito de eu zerar, mas hoje eu preciso trabalhar porque é o dinheiro do MasterChef. Eu comprei um carro, tipo assim, sabe? Fiz uma coisa ou outra, ajudei pessoas, apaguei alguns incêndios, porque, tipo, é muito estranho também. Fugi totalmente da sua pergunta, já Não, falei. é tranquilo, Mas é que é muito bom também. Mas assim, porque, tipo, eu apaguei alguns incêndios que eu digo de ajudar algumas pessoas, algumas amigas que estavam passando. Porque, assim, imagina, você é uma pessoa de quebrada. Você sabe que na quebrada muita gente tá passando dificuldade. E as pessoas são próximas a você, são seus melhores amigos. Então, tipo, não tem como você ganhar um dinheiro e você virar as costas também. Então, tipo assim, eu falo que eu apaguei alguns incêndios porque ajudei um aqui, ajudei um pouco ali, ajudei um pouco outro ali. Quando você vai ver, cadê o dinheiro? Acabou, entendeu? Porque é isso. Eu não tinha essa cabeça. E É outra, que tem muita gente que acha que 300 mil é grana pra caralho. não E não é. é, Não cara. é. 300 mil. Hoje em dia você não compra um apartamento com 300 mil. Não, Nem, de minha jeito casa, minha vida é o quê? Puxa aí depois. É, 400 pau, sei lá. você não melhor consegue. 200 pau. É. E sem contar que eu investi muito dinheiro no estúdio também, né? Então, Uhum. assim, eu quis Antes de voltar. vender, você Antes de eu Emil investiu no... investi, pintei, mudei o nome, porque quando eu investi lá atrás, eu era o nome do meu ex no estúdio. Eu ainda fiz essa burrice de investir o dinheiro e colocar o nome da pessoa. E depois eu tive que mudar para o meu nome, fazer uma nova identidade visual, pintar das cores. Então, tipo assim, gastei muita grana, investi, melhorei o estúdio, porque eu queria voltar para minha vida. Eu achava que assim, sei lá, vou estudar, não sei nem o que vai acontecer aqui, quero ir para essa área, mas você fica, tipo, parece que você tá no escuro sem saber o que fazer. Então eu quis voltar para minha vida, investir no estúdio, não me senti mais pertencente lá e tive que sair, né? Mas, tipo, até esqueci sua pergunta, que fugiu. Não, a questão que eu tinha te perguntado é Sim, sobre a Anatur. restaurante. Isso, esse novo projeto de eventos que você tá fazendo, Sim. que foge muito da realidade do que todo mundo tá fazendo aí De como restaurante. ganhador. É. Você foi a 10ª ganhadora do MasterChef, certo? Mas foi Eu uma acredito temporada que icônica. 9 dos ganhadores abriram um restaurante. Demora. Você, depois de quase 2 anos, vai abrir uma empresa de eventos. Claro, tem a ver com culinária, tem a ver com a gastronomia. Tudo bem. Mas por que não seguir a mesma linha do que está dando certo e querer diferenciar do mercado? Você acredita tanto no seu potencial assim? Eu acredito no meu potencial e eu sou uma pessoa que eu não gosto de mesmice, de estar dentro de uma rotina tão assim, sabe? Eu acho que também não dá muito certo pra fazer isso que ele falou, de ter o sucesso, o seu tempo livre com as pessoas que você ama. Eu acho que de todos os donos de restaurante que eu conversei, não só aqui em São Paulo, como em outros lugares que eu fui, até fora do Brasil também, eu vi, assim, eu fui cozinhar em Amsterdã, os donos do restaurante estavam ali em cima e, tipo assim, uma correria, maluco. O restaurante é muita responsabilidade. Se você quiser fazer uma coisa meia boca, tudo bem. Agora, se você quiser fazer um nível de restaurante muito legal, primeiro que você precisa de muito dinheiro para você investir, para ter um restaurante legal mesmo, com tudo que você imagina, assim, tipo, louça é caro. O restaurante funciona bem sábado e domingo, Muito. aonde Final de você perde semana. o seu final de semana. Exatamente. Eu não ligo de trabalhar final de semana. Por exemplo, com a Angaturi. Eu criei esse nome Angaturi, mas veio do Tupi-Guarani, quis fazer uma coisa bem afetiva também. E aí eu pensei, com a empresa, eu consigo cuidar do meu filho, eu vou me matar de trabalhar assim, porque trabalhar com eventos também não é fácil. Você organizar tantos pilares, mas como eu não tinha mais grana, evento é uma coisa que você faz o quê? Você aluga tudo, você contrata aqui, você contrata ali. E eu já fiz alguns eventos que, pra mim, eu me senti realizada, sabe? Depois que acaba, assim, você fala, nossa, que incrível, é aqui que eu quero estar. E também porque eu já trabalhei de garçonete em buffets, assim, eu tinha 14 anos, eu trabalhava num buffet de garçonete, e aí eu fui pedindo pra ir pra cozinha, então eu passava um tempo ali na cozinha, e aquele mundo dos eventos me encantava muito. Eu acho que é muito legal você alimentar as pessoas, você fazer parte de um sonho. Normalmente, quando a pessoa vai fazer um evento muito grande, você está fazendo parte de um sonho da pessoa, você vai ser lembrado ali para sempre. E eu acho que isso é muito legal. No restaurante também, que tem gente que vai comemorar e tudo, mas não te dá essa liberdade, sabe? Se eu quiser fazer um evento lá em Pernambuco,
Pernambuco, eu vou fazer um evento lá em Pernambuco. Se eu quiser fazer no Brasil, se eu quiser fazer fora do Brasil. Então, é um lugar onde eu posso estar me Que movimentando. não te deixe nesse famoso Não me dê... mesmice. Exato. E também, assim, onde eu posso criar o Ravi melhor. Eu acho bem diferente esse tipo de trabalho que você tá trazendo, né? Eu só acho que são poucas pessoas que ainda fazem, a gente não vê muito isso. Eu, pelo menos, que talvez não esteja dentro desse ramo, mas eu não vejo muito a pessoa fazer um evento que ela vai, por exemplo, como você estava falando nos bastidores, pô, você quer fazer um casamento para 50 pessoas, eu posso fazer uma comida francesa para você. Sim, Não Nossa, é isso é muito verdade? legal, É cara. Tipo, muito e legal. você vai levar Isso todo é o muito legal. maquinário, né? Claro, isso vai ser um investimento do casal, mas, cara, é muito diferente. E ainda mais saber, pô, eu tô fazendo um evento aqui com a ganhadora do Eu ia Masterchef falar isso Sim, agora. é 2023. Isso é legal. Eu acho que esse detalhe, esse título, chama bastante É a cereja do bolo, né? atenção. E eu gosto muito assim, por exemplo, eu vou fazer um evento que é para 4 pessoas, vou como personal chef. Então, eu faço a minha empresa Angatur e tem a Ana Carolina lá como personal chef. Então, todos os menus vão ser criados por mim e tudo. Mas se eu tiver que enviar, por exemplo, nesse caso desse casamento, para 4 pessoas, são os noivos e os padrinhos. E eu já vou fazer uma interação ali na hora da sobremesa. Cada um vai finalizar a sua sobremesa, vai fazer. Então, eu gosto também disso, da interação que eu tenho com o público. Cara, mas casamento para 4 pessoas, isso aí me chamou um pouco a atenção. Mas é um jantar que eles querem Nem pra o pai e a mãe cartório. Tem um jantar bem exclusivo. Bem Tem exclusivo. pessoas que têm esse gosto refinado, Ricardo. O Sim. dia que eu ficar milionário, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais, porque eu vou querer que a Ana Para que seja cozinhe pra mim. Não precisa, Ana. não, dá pra Ah, fazer. beleza. E é legal também que dá pra fazer esse negócio que você falou. Por exemplo, eu quero um jantar com influência francesa, eu quero um jantar com influência italiana. Lá na Le Cordon Bleu, graças a Deus, eu passei por todos os países na cozinha, aprendi muita coisa. Então, hoje, eu me sinto confortável pra fazer qualquer tipo de evento. Todos os países são muitos países. Não, assim, não todos os países, mas tem as regiões ali que usam o mesmo tipo de tempero. Então, você vai pegar ali na Tailândia, vai ser o mesmo tempero que você vai ter mais ou menos parecido, sei lá, Pimenta, né? muito Pimentada. pimenta. Então, tipo assim, tem um livro que eu amo também, que tem até uma série na Netflix, que é Sal, Gordura, Acidez e Calor, algo assim. E ele tem lá uma roda também. Então, quando você começa a estudar, você vê que, tipo assim, na Ásia eles vão usar um tipo de tempero. Aqui no Brasil, Peru, Chile, são coisas meio parecidas também. Então, você consegue criar em cima disso, sabe? E eu acho que é isso que eu quero trazer para minha empresa. De a pessoa fala pra mim, eu quero fazer isso e eu vou atender todos os gostos, entendeu? E com essa liberdade de poder criar meu filho, às vezes eu vou viajar, vou fazer um evento aqui. Esse mês eu tô precisando de mais grana, vou atrás de 6, 7 eventos. Esse mês eu tô mais confortável, vou pegar um Ravi e vou viajar. Um restaurante não me daria essa chance de fazer isso, sabe? Ana, isso é muito legal. Eu acho que foge completamente do que todo mundo vem fazendo, né? E isso é importante também, pensar fora da caixinha. Você falou que passou por alguns países. Quais foram os melhores países que você teve a oportunidade de estar na cozinha e falar, meu, isso aqui me gerou uma baita de uma experiência? Não, tipo, quando eu falo passei por alguns países, eu digo assim, de lá no curso, de aprender, mas eu, graças a Deus, também consegui viajar já pra fora. Eu mal tinha pego um avião, peguei uma vez ou duas, assim, e aí agora quando eu acabei de ganhar, eu fui pra Argentina, fiz um tour gastronômico que foi, assim, As carnes de incrível. lá são Muito, e eu fiquei lá uma semana fazendo um tour gastronômico mesmo, que foi a convite de uma empresa, lá não lembro direito o nome agora, mas foi muito legal. E aí eu fui para uma cidade da Argentina que chama Tucumã. E lá, assim, é uma cidade meio indígena, é bem diferente, assim, eu gostei muito. Eu comi até lhama lá, depois fiquei com dó, Nossa. te juro, comi lhama, e eu não queria, mas eu Pelo falei jeito assim, você curte muito essa parada indígena, assim, né? gosto muito, gosto muito. Eu tenho muito, assim, acho que é a ancestralidade, né? Que eu sou muito grata, assim, pelos meus ancestrais. Então, eu acho que é uma coisa que eu nasci, assim, com esse negócio meio, sabe, no meu sangue mesmo. Então, lá é um lugar que eu me senti muito em casa, foi muito legal, mas eu tinha muita vontade de conhecer Amsterdã. Tipo assim, era o meu sonho conhecer Amsterdã. Tanto que quando eu ganhei, assim, que eu recebi o meu dinheiro, eu fui lá e comprei uma passagem e fui, tipo assim, depois de 2 dias. Eu fui para Portugal e aí
é que eu tenho um amigo do MasterChef, o Emanuel, que mora lá, e tipo assim, o Emanuel é super querido, e lá ele também é muito empreendedor, sabe? Então lá no programa a gente não se dava tão bem, mas quando acabou o programa a gente começou a se dar super bem, a gente tem, tipo, já cozinhou hoje. Programa rivalidade, né? Sim, com certeza, eu já quase matei ele lá. E aí fora não, então ele, não, vem pra cá, né? Eu tinha recebido esse dinheiro, eu falei, quer saber? Eu tenho muita vontade de realmente viajar, sair do Brasil e tudo. Então eu fui, e aí a gente conseguiu alguns lugares pra cozinhar. Então eu cozinhei em Lisboa, já cozinhei lá no Porto, aí a gente cozinhou em Amsterdã também. Então foi uma experiência muito incrível, assim, vindo de onde eu vim, né? Tipo assim, Gravar o mundo. e é muito legal porque a gente tem uma clientela muito legal. Lá em Portugal, o MasterChef passou também. Então, muita gente me reconhecia lá na rua andando. Tipo, a gente foi num show lá e tinha gente gritando, assim, quando eu vi a gente, ai, não acredito. Então é irado. muito louco, porque você na minha mente, eu não tinha noção do que eu tinha alcançado, sabe? E aí eu fiz lá o evento em Amsterdã, lotou. Fizemos lá em Lisboa, lotou. Porto lotou. Então, é muito louco você conseguir isso, sabe? Não era algo que era E era inimaginável pra mim. mesclado, não era só brasileiros. Ou tinha o pessoal nativo, né? Porque Portugal eu sei que a galera lá consome muito as nossas novelas. A Sim. parte de reality show que você tá me contando é uma coisa muito interessante. É, tem E também. aí você conseguiu lotar também, por exemplo, na Holanda, que não é a língua nativa, então você tem Sim. pretensão de futuramente colocar Sim, dentro da sua muito. empresa de viagem junto com gastronomia ou até mesmo, enfim, outra coisa? Muito, que esse ano eu não sei se eu vou conseguir de novo, eu ainda quero, e esse ano mais uma vez, porque aí eu já fui 2 vezes para Portugal, então as 2 vezes que eu fui eu consegui trabalho, então eu tenho muita vontade, e igual o Emanuel tá lá em Portugal, por exemplo, e ele cozinha na Espanha, ele cozinhou já em vários lugares, e nós dois juntos ainda une mais ainda essa força, sabe, de viajar, então a gente tem vários projetos para cozinhar em Dublin, tem muita gente que tem muito brasileiro, Acho então que em Dublin só tem brasileiro. Tem tem polonês lá, né? muito. Então a É, galera, São assim, Paulo. mas eu já recebi muito, gente do Japão, da Austrália, de vários lugares que fala, vem pra cá, sabe? Você teria clientela aqui. Então eu acho que, óbvio que não é todo mundo que assistiu o MasterChef, mas eu acho que dá pra fazer um trabalho bem legal fora do Brasil também. Ana, sabe o que eu percebo, assim, conversando com você e te analisando um pouco de fora, eu percebo que tem um monte de oportunidade batendo na sua porta e você tá um pouco ainda, não sei se agora você já fez isso, mas você ficou um pouco confusa em um bom tempo de qual porta você deveria abrir dessas todas. Você acha que você perdeu tempo ou você acha que foi necessário esse tempo que você teve para escolher a oportunidade certa? Ou a gente tem que abraçar a oportunidade que apareceu ali e a gente perdeu ela? O que você Bom, acha? eu acho que eu perdi algumas oportunidades, sim, porque fazia 5 dias que eu tinha me separado quando eu entrei no MasterChef, igual eu tava contando pra vocês, e então eu tava muito maluca. Quando acabou ali, eu fiquei longe do meu filho, eu fui obrigada a ficar longe dele um tempo, então eu tinha muito medo de perder a guarda dele, rolou muita coisa, então quando você se separa de um casamento, você vive um luto. E eu não vivi esse luto, porque eu me separei e depois de 10 dias tava Depende, né? Tem gente gravando. que separa e vive uma felicidade Não, sim. gigante, parece que começou a vida, né? Isso é verdade, mas assim, no meu caso, que eu acho que são crenças limitantes também. Por meus pais serem separados, eu falava assim, não, quando eu casar, Não quero isso pra não minha quero me vida. separar, quero ficar. Então, tipo assim, eu já não queria mais aquela relação, não tava legal, mas mesmo assim a gente sofre pelo filho, porque o meu filho sofreu muito. Então, assim, eu não queria mais estar naquele lugar, mas o Ravi queria a família dele. Então, pra mim foi muito difícil e eu sinto que, assim, eu não consegui superar as expectativas de todo mundo. Eu tenho até hoje muita mensagem assim no meu WhatsApp que eu não consegui responder e eu sei que essas pessoas estão chateadas comigo, mas porém eu fiquei com depressão, eu fiquei muito mal, coisas que eu não falava assim na mídia, né? E também o meu dinheiro demorou pra chegar. Então eu tava assim, Ah, você não saiu e ganhou logo após. não, eu
demorou meses para eu receber o dinheiro. Ou seja, eu era uma ganhadora, só que eu tava falida. Então, assim, Espera que tá chegando, e as tá? pessoas ficavam, ai, por que que você não grava a receita? Por que que você não faz isso? E eu comendo ovo lá na minha casa todo dia. Ainda que eu, graças a Deus, assim, tinha muito convite, Se então... fosse hoje em dia ainda, né? Ovo é artigo de luxo já, né? Mas agora... Pra caramba, né? Ouve o Agora- café. Agora sim, ovo e exatamente. café já é artigo de luxo. Mas eu não demorou um tempo assim para esse dinheiro entrar, para acontecer tudo isso. Então eu sinto que eu perdi, mas também eu não me arrependo de nada, porque eu acho que foi um tempo que eu precisei, eu não tinha aquela sabedoria, eu não tinha aquele conhecimento e eu precisei daquilo para hoje eu ser quem eu sou, sabe? Então assim, tem uma outra coisa que eu faria diferente, sim, por exemplo, não teria talvez investido tanto dinheiro no estúdio, já tivesse passado logo para frente esse dinheiro hoje eu poderia investir na minha empresa, que agora eu tô precisando investir, não tenho mais. Então, é meio que isso, só que você sai de um programa e você quer voltar para sua vida. Você quer ter aquela vida e você pensa assim, não, vou continuar aqui. Só que é impossível, não. Você acha que o time do Ganhadora 2023 passou ou ele ainda tá aflorado aí para utilizar dele em novas oportunidades? Eu acho que para mim, pessoalmente, sim. Eu acho que para eu abraçar outras oportunidades mesmo, porque eu estudei, e aí eu tive essa oportunidade de viajar, de fazer essas coisas. Então, hoje, eu sou uma pessoa mais refinada, né? Assim, a minha culinária mesmo, minha gastronomia tá mais refinada. Mas se eu tivesse usado talvez o dinheiro de uma outra forma, hoje eu estaria mais confortável, sabe? Só que é isso, a gente também que vem de quebrada tem muito isso de não ter esse preparo financeiro. A gente, igual eu falei, meu nome tava sujo porque a minha Ganhou na família... Mega Sena. Meu nome tava sujo porque a minha família sujou, Sim. nem foi eu. Então, assim, a gente não tem uma estrutura financeira. E eu não tive esse direcionamento, entendeu? Financeiro de alguém falar assim, faz isso ou faz aquilo, ou vou te ajudar dessa forma. Fica muito Foi na difícil raça. para você saber o que fazer, você não sabe quem tá chegando próximo de você, que é só interesse, de quem realmente gosta de você, sabe? Então é muito complicado, assim, você ir fazendo o que você não sabe, porque eu não tinha preparo financeiro. Então, se eu ganhasse meu prêmio hoje, eu faria totalmente outra coisa. Mas acho que faz parte, né? Que nem do Com processo que certeza. você colocou, né, Ricardo? Que todas as etapas ela te para e te molda para você ser a pessoa que você é hoje e o que você vai atingir. Eu tenho uma pergunta aqui, Ana. A gente, obviamente, se segue nas redes sociais, a gente vê que você tem ali cerca de mais de 180 mil seguidores. Hoje em dia a gente sabe que seguidor ali, né, dentro do Instagram, ele é ouro, vamos dizer assim, ainda mais as pessoas que realmente gostam do seu trabalho. Você já pensou você falou, né, chegou a mencionar de pessoas que falaram para você vender curso, mas você pensa em fazer algum tipo de curso, trabalhar com infoproduto? Sim. Como que é hoje essa relação, até mesmo com as marcas que te patrocinam também no Instagram? Então, no começo, muita gente falava, vende curso, vende curso, vende curso. Só que eu acho que assim, eu não gosto de fazer nada meia boca. Se eu for fazer um negócio, vai ser bem feito. E como eu falei, eu tava com problemas psicológicos, resolvendo a minha vida pessoal, né? Pra eu poder, hoje sim, eu me sinto preparada. Eu tô criando um curso online, vou vender um e-book também. Só que eu quero fazer uma coisa que realmente faça sentido na vida das pessoas. Não quero vender só pelo dinheiro. Mas, tipo, o meu curso vai chamar Cozinha Descomplicada. Então, eu quero pegar vocês, não sei se vocês cozinham ou não, ou uma pessoa que tá indo morar sozinha, que tá indo pra fora do Brasil, que vai estudar e que não tem muito conhecimento do que fazer dentro da cozinha. Então, eu quero fazer um curso voltado pra essas pessoas também, sabe? Que, tipo assim, tô indo morar sozinho, me casei, não sou muito boa na cozinha. Então, ensinar umas coisas mais básicas, mas também com um toquinho de glamour ali, sabe? Uma coisa legal. E desde utensílios, falar o que é realmente importante, porque às vezes você tem um monte de coisa na cozinha que você nem usa. Então, o que realmente faz sentido você ter na sua cozinha? O que realmente faz sentido você saber ensinar um risoto, uma base de um risoto que você pode criar outros em cima disso, entendeu? Então, no meu curso eu quero fazer uma coisa assim, que realmente mude a vida das pessoas, não só para ganhar dinheiro, entendeu? E aí é uma coisa que agora eu tô nesse processo de mudança de casa, que eu vou gravar tudo na minha própria casa mesmo. Isso é muito legal, porque eu assumo aqui para vocês que eu tô assistindo o The Bear, Ai, é da incrível. FX, e eu já tô assim, cara, que irado cozinhar, e eu faço um ovo às vezes, a Mari adora meu ovo.
Eu faço ovo aqui Faz de um ovo, manhã. olha. Ela falou, o seu ovo é melhor que o meu. Eu falei, Ai, aqui por dentro tava assim, ó. Ainda bem, né? Que se o dela fosse melhor que o seu, Aqui já tá. seria estranho, Já né? tava aqui com a faixa preta, nossa, eu me sinto tanto quando eu vejo alguém comendo alguma coisa. Tinha aprendido a fazer estrogonofe, tô enferrujado. tinha aprendido. Tinha- Desaprendeu. Se você não faz, não tem tá enferrujando, né? E eu sou um público-alvo. Não, mas é É. verdade. Eu já sou um dos seus compradores aqui. E eu acho que mesmo assim, até quem já sabe cozinhar, porque assim, eu sei cozinhar, né? Eu me viro e eu sei fazer muita coisa. E isso eu acho que já veio do sangue, porque tem pessoas que eu passo a minha receita e a pessoa não consegue fazer, de bolo, por exemplo. Eu passo e eu No não. estilo de e-book, né? Você manda escrito. E eu não tenho problema nenhum em passar receita. Qualquer receita que a pessoa me pedir, eu vou passar. Não tem esse negócio de segredo. Eu acho que a receita tá aí pra ser compartilhada mesmo, sabe? Não tem. Legal. Eu não gosto muito desse negócio de ficar com O segredo é a segredinho. mão também, né? E é isso. Amor. Porque às vezes você vai ensinar a pessoa, não vai ficar igual. Não vai. Uhum. E eu já não, desde muito nova, eu pego uma receita, vou fazer dar certo. Pego uma receita, dificilmente algo que eu fiz que não deu certo, assim, sabe? Então eu acho que é isso que eu quero ensinar pras pessoas. E muita coisa. Minha mãe já fez muita receita de revista, essas coisas. E muita coisa que eles fazem em revista, a pessoa vai tentar fazer e não vai conseguir porque eles colocaram a receita errada, alguma coisa assim. Eu não, quero ser sincera. Assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que a minha avó, ela me ensinou a fazer bolo quando eu era criancinha e eu aprendi a fazer um bolo de chocolate maravilhoso. Só que quando a gente tava fazendo, às vezes eu ficava cansado de bater o bolo, né? E a gente fazia tudo na mão. Ela não gostava de fazer na batedeira. Ela falava, faz na mão. E a gente pegava o garfo e fazia aqui, batendo, né? Chegava uma hora que eu ficava cansado. Aí eu falava, vó, continua aí. Ela falou, não, não pode. Está em uma mão, tem que continuar da mesma forma, senão o bolo não cresce, né? Eu acho que tem, não sei se isso aí é conversa Não, mas fiada, tem muito tem isso. muito Tem isso, muita ou gente que tem... acredita nisso. Eu Hum. gosto muito de começar um processo e terminar, porque se der errado, a responsabilidade é toda minha. Mas isso é mito, na sua opinião, ou... Eu acho um pouco de Você mito, colocou assim. energia Acabou com a já, menina. Mas eu acho que você tem que estar de olho, por exemplo, eu hoje atuo como chefe de cozinha, então, tipo assim, eu que vou passar a minha receita para os meus ajudantes de cozinha fazer, se eu for fazer um evento. Eu quero, tipo assim, eu gosto de um vinagrete que eu vou fazer, o meu tomate é muito bem cortado, não é de qualquer jeito, entendeu? Eu não gosto de ir num lugar comer um vinagrete e ser aqueles tomatão, então eu faço um brunoise, que é pequenininho. Então, eu acabo passando isso pra frente. Eu falo, se você começar a fazer uma coisa desse jeito, você vai terminar de fazer. Então, muita coisa eu gosto de começar o meu processo e terminar por essa responsabilidade mesmo. E eu não gosto de entregar nada assim. Eu já fui trabalhar em lugares que eu pedi pra pessoa, deixei o modelo ali, e quando eu fui ver, a pessoa fez um negócio nada a ver do que eu pedi. E aí eu fico muito assim, delicada pra falar que não tá do jeito, mas precisa falar, entendeu? Eu acho que você vai aprendendo com o tempo também, né? Eu aqui tive essa experiência também de aprender a ensinar, né? Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes. Eu aqui acho que é dentro. quando você realmente aprendeu a fazer. É quando você melhora o seu dia a dia, o que você faz é ensinando. Sim. Eu tenho certeza, porque pra mim funciona muito bem. Eu perguntei pra mais um monte de gente e é a mesma coisa. Como que você de fato aprende? Pô, quando eu tô ensinando. Com certeza, com certeza. Eu acho que todas as vezes que eu aprendi melhor tudo que eu faço, foi ensinando a minha equipe. Sempre às vezes eu não sei de uma coisa, um detalhe, eu falo assim, vem cá que eu vou te ensinar. Cara, quando eu começo a ensinar, eu aprendo totalmente. Eu falo, cara, da onde veio essa ideia? É como se botasse uma ideia dentro da minha cabeça, assim, falasse, toma, é de presente pra você. E é uma troca, né? Eu faço muito isso. Eu gosto muito de trabalhar com coisas sociais, por exemplo. Eu fui lá no Heliópolis, trabalhei com as meninas do Heliópolis, ensinei elas a fazerem algumas receitas. E eu gosto muito dessa troca, porque Parece que vem, né? Envolve. é uma coisa muito assim, pra mim é uma das coisas mais enriquecedoras. Se eu tivesse alguém pra me patrocinar, eu só trabalharia com isso, com causas sociais, ensinar mulheres. É muito a minha vontade. Esse é o momento, tá, Ana? Ó, É. inclusive, se tiver alguém, patrocinador, ó, Sim. campeã do Masterchef. E por favor. eu sempre falei isso, de ensinar mulheres, igual a gente estava lá no começo do podcast falando sobre mães, que às vezes até com filho. Então eu tenho muita vontade de ensinar mulheres de comunidades, tipo assim, fazer um face-venda de bolo, um face-venda de salgado, porque a pessoa às vezes
não tem com quem deixar o filho, não tem o que fazer, mas ela consegue ali trabalhar, se virar, ter uma rendinha extra também. Então, esse é muito a minha vontade. Eu gosto muito de ensinar o que eu aprendo. Não tenho até, eu quero fazer meu canal no YouTube, essas coisas, porque eu sei que hoje em dia muita gente tem acesso ao YouTube. Então, eu quero muito passar isso pra frente, sabe? E é isso, de eu me sentir assim, me sinto no meu lugar, principalmente trabalhando com criança também, e mulheres. É um lugar que eu gosto muito de estar, que eu acho que eu aprendo também com elas. Coisas mas não é de cozinha só. É uma coisa que você leva pra sua vida, às vezes. Você ouve ali a história de uma pessoa, você fala, poxa, acho que eu tô sendo ingrata. Acho que eu poderia, sabe, olha a vida dessa pessoa e olha a minha, né? Então, às vezes, eu tô aprendendo ali com outras coisas de vida mesmo, né? Não só profissionalmente. Eu acho que a questão de ação social, como eu disse, da ideia que brota como se fosse uma luz dentro da sua mente, ela é isso. Eu acho que é isso, exatamente isso que acontece. Porque quando você tem uma informação e você guarda para você, né, você não cria espaço dentro do seu cérebro para ganhar novas oportunidades. Quando você passa essa informação, é como se você desse um espaço daquela informação que foi passada para alguém e de repente, como se Deus colocasse para você, ó, toma essa nova informação, já que você é capacitado para passar informações para outras pessoas. Você só É cresce maravilhoso quando você faz uma ação social. total. Porque quando você faz, você tem esse retorno também. Da mesma forma que você ensinou alguém ou que você fez uma ação social, você recebe um retorno. Claro que se você pensar, eu acho, em algum momento que você está fazendo uma ação social para ganhar alguma coisa, você ainda fica comprimido aqui dentro da cabeça. Mas a partir do momento que você não tem isso, que você tem essa. É uma troca genuína. Exatamente, Isso, você tem Você essa não parada faz aberta. pensando no que você vai ganhar. E eu acho que as pessoas aqui, é bíblico isso, né? Você só vai ganhar quando você faz por alguém. Isso é fato. E aí, óbvio, entrando na questão de ser genuíno, de ser de coração. E vamos lá. Tem algo melhor na vida do que você ajudar uma pessoa e a pessoa te agradecer, lembrar de você, eternizar um legado que é muito maior do que qualquer grana que eu desse aqui para qualquer um de Sim, vocês? e é muito legal você ver, por exemplo, eu já recebi mensagem de pessoas que falaram assim: nossa, depois que você participou do MasterChef, que você contou a sua história, eu fui lá, me inspirei, abri uma lojinha, abri um negócio aqui, sabe? Tô ganhando meu dinheiro. Então, isso é muito legal também, porque a gente encoraja as pessoas com a nossa história. E eu acho que isso faz muito É o seu sentido legado. também. Sim, de você falar assim, e depois que eu Muito mais comecei a sentido ver que o próprio ganhar dinheiro, né? Sim, eu comecei a ver o meu potencial nisso, assim, com essas mensagens que eu recebo diariamente, assim, no meu Instagram, de pessoas que falam assim: Meu, eu terminei de assistir o MasterChef hoje, chorei muito com você, eu quero ser isso, você me inspirou, eu vou atrás de fazer. Então, isso pra mim não existiria nem dinheiro que pagaria, sabe? Tipo, de você ouvir isso das pessoas, porque às vezes, eu sempre falo isso, assim, número de seguidores é importante, mas eu sempre penso assim: se eu estiver ajudando uma pessoa a transformar a vida, pra mim já valeu, entendeu? O que eu tô falando ali, o que eu tô fazendo ali. Porque é isso de você levar a sua história e você inspirar o outro e o outro também vencer. Não é uma competitividade. É assim, você vai ganhar e a pessoa também vai, sabe? Eu nunca vejo, assim, até pessoas do mesmo ramo que eu nunca vejo como um competidor. Acho que até lá no MasterChef, eu era tão amiga de todo mundo que eu não via as pessoas assim, eu tô competindo com eles, sabe? Eu abraçava todo mundo, eu era amiga de todo mundo, eu era muito, muito genuína. E eu acho que é por isso que eu ganhei também, que eu não ficava com aquele negócio, eu sou melhor, eu sou melhor. Eu não, eu só fui indo, assim. Você não é uma pessoa que cria rivalidades ou grandes desafios com pessoas ao seu redor? Acabou acontecendo lá, né? Não tinha como. É, Então, não, e também porque, assim, é um programa de competição e porque, imagina só, você tem lá 20 participantes juntos, todos no mesmo lugar, todo santo dia, com criações totalmente diferentes, um que veio da quebrada, outro que é rico, outro que mora não sei aonde, que vai do sul, que vai... Tipo, então são muito diferentes as pessoas, com cada um com a sua criação, não tem como você se dar bem com todo mundo, e é óbvio que vai ter briga, é Sim. óbvio que você vai... E às vezes é isso que eles querem também pro programa, né? com Hoje certeza. mesmo a gente assiste um Big Brother aí, os caras insistem em brigas lá dentro, né, o tempo Sim. inteiro, e não só nesse reality, mas como em outros realities. Posso falar, o Brasil, posso estar enganado depois, Batman, se você tiver aí essa informação, o Batman é o menino da edição aqui, é nosso maravilhoso. O Brasil é um dos países que mais consomem reality show no mundo, Sim. né? Mas o que eu tô começando a observar com esse ganho de mercado, obviamente, né, de programas do YouTube, principalmente no Brasil,
tá flopando. Que hoje você não vê falar tanto do Big Brother como você falar, você Há dois, 3 anos há 2, 3 atrás anos É até. atrás. verdade. Esse Big Brother, por exemplo, nem nas redes sociais eu tô vendo tão engajado. Óbvio também que eu não. Só se você segue Central da Então, Fama, mas mesmo assim, Léo o que Dias. eu vejo às vezes pra me inteirar, porque eu sou comercial desde que eu me conheço. Gente, eu às vezes até Léo Dias eu sigo. E até o. Então, ó, nem aparece mais no Léo Dias, cara, falando sobre o Big Brother em si, não dá mais aquela ênfase que davam antes. Então, assim, pra mim, o MasterChef, por exemplo, é algo que resgata algo muito maior do que fofoca e polêmica. Sim. Essa parte de competição, de realização de sonho. Porque tem um propósito, né? Exato. Tem um propósito no Eu acho que o Masterchef. MasterChef, ele foi um programa que ele é muito responsável também por toda a gastronomia que a gente vê legal aqui no Brasil, assim. Eu acho que eu aprendi a fazer muita coisa pelo MasterChef, que eu assistia como espectadora. Então, tipo assim, tinha coisa que eu nunca tinha escutado falar, coisas chiques que eu não ia ter acesso, mas lá no MasterChef eu via. E aí eu começava a falar assim, nossa, ouvi um nome, sei lá, aquele Beef Wellington, que você não sabe qual é o processo. E lá no MasterChef que eles mostravam o processo do Beef Wellington e você vê que as pessoas começam a ter mais acesso, assim, sabe? De ter conhecimento. Então, acho que agora tem o MasterChef Confeitaria. Eu acho que a confeitaria na internet cresceu muito, teve uma visibilidade muito grande por causa do MasterChef. O MasterChef Confeitaria, que foi o último, ele teve muito sucesso, assim, sabe? Então, eu acho que o MasterChef é responsável por trazer essa informação pro povo de todo lugar. Seja você que tá no Grajaú, tá em Alphaville, qualquer lugar. Você tá assistindo ali a mesma coisa, E sabe? você passa também pela realidade ali de enfrentar um chefe chato na sua frente, enfrentar uma decisão que você, um desafio que você não sabe como resolver. Isso tudo é interessante desse reality show. Diferente de alguns outros que também só passam, tipo ali, pô, como é que você vai falar mal de uma pessoa que às vezes você não quer falar mal, mas é obrigado porque o programa insiste nisso, né? Agora, falando de uma parada que você falou bastante, até mesmo nos bastidores aqui com a gente, Ana, você falou que você é uma pessoa que o que mais foi o seu diferencial ali no MasterChef foi a parada da coragem. Você é uma pessoa que tem uma coragem, assim, diferenciada das outras pessoas. O que você acha que isso te ajuda no dia a dia e o que vai te ajudar nessa nova empresa e nessa nova empreitada que você está seguindo nessa nova jornada na sua vida? Então, esse lance da coragem é algo de eu sempre ter que me defender e de eu levar comigo, assim. Às vezes, óbvio que eu tenho medo, mas a minha coragem é maior do que o meu medo, sabe? Eu não tenho medo de encarar, tipo assim. Vai me aparecer uma situação. A única opção que eu tenho é resolver aquilo. Hoje em dia eu não fico criando. Já fui muito mais imatura, mas eu falo assim. É igual vocês falaram, a gente tá aqui pra resolver problema. Eu não vim pra essa vida a passeio, entendeu? Então eu acho que a minha coragem me levou a enfrentar tudo isso que eu enfrentei no MasterChef, mesmo dentro de condições psicológicas horríveis. Ai, Opa! eita! Mesmo com condições psicológicas, assim, pensava que não ia ter jeito, que eu não ia conseguir, mas mesmo assim eu falava assim. E outra, ter pessoas próximas a mim, tipo minha mãe, mulheres que também me incentivam, porque ninguém faz nada sozinho, sabe? Eu sou corajosa porque eu vi a minha mãe sendo corajosa também, eu vi ela ali criando 5 filhos. Então isso sempre tive comigo, sabe? De quando eu era pequena, eu fazia gesso, sabe? Tinha forminha de gesso do Minnie, da Minnie, do Mickey, do Pato Donald. Eu fazia meu gesso, pintava com guache. Ia lá para minhas vizinhas e vendia. Aí vendia aquele gesso e minha mãe, menina, para de fazer isso. Tipo assim, tá. E o meu irmão Espírito vendia. empreendedor desde Desde muito. criança. A minha mãe Da hora. fazia bolo, aí ela tinha um monte de cortador de bolo, e eu ia lá, comprava sabonete, tipo assim, mãe, me dá R$ 3. Aí ela me dava R$ 3. Eu comprava um sabonete, uns glitter, umas estrelinhas, decorava ali e ela queria me matar, porque quando ela ia usar o negócio dela de bolo, tava sujo de sabonete, sabe? Então eu sempre tive essa coragem de meter as caras mesmo e falar, vou fazer. Quando aconteceu esse negócio do MasterChef, foi um momento que eu acho que eu tava mais fragilizada da minha vida, assim. E eu falava assim, mano, é a única oportunidade que eu tenho na minha vida. Mas você também descobriu que mesmo você fragilizada, você consegue fazer muitas Exato. coisas. Então, Porque eu acho que sabe qual é o diferencial do empresário? É que assim, cara, se ele amanhã, semana que vem, ele passar por uma situação que o filho dele tá doente, ou a mãe dele aconteceu algum problema, alguém morreu, cara, ele vai ter que continuar trabalhando.
ele não vai poder ser igual, por exemplo, sei lá, um CLT, pegar um atestado, né, sair ali Sim. para mudar a mente dele, não, as contas dele não vão parar, Param, né? exatamente. E ele não vai conseguir receber nada do governo, ele vai ter que continuar fazendo a mesma coisa. Esse foi, eu acho que o maior amadurecimento que você encontrou como empreendedora, Sim, porque se não fosse você descobrir que mesmo na fragilidade, você consegue fazer uma coisa e ainda consegue ganhar os com reality shows certeza. mais cobiçados do Sim. Brasil. Isso com certeza, assim, a Se coragem que eu naquele tive, momento você passou por isso, imagina você agora com a cabeça lúcida, com perfeito. O certeza. que você é capaz de fazer com essa cabeça lúcida agora em você? Então, eu fico com muito medo, né? Porque você pensa assim, ganhei um dinheiro. Aí você vê o seu dinheiro acabando, igual fiz algum investimento errado. E aí começa, eu fiquei com muito medo também na hora de investir na Angature, Uhum. de abrir uma empresa e de falar assim, a partir de hoje vai ser isso que eu vou fazer. Eu fiquei com muito medo. Mas eu pensei assim, não, eu vou ter que ter a cara e a coragem, com dinheiro, sem dinheiro, eu vou ter que fazer esse meu novo empreendimento acontecer. E hoje eu posso usar a minha visibilidade, todo o conhecimento que eu tenho, e eu sei que eu sou uma pessoa capaz, eu sei do meu potencial, eu sei que eu cozinho bem. Tipo assim, são 10 pessoas que ganharam MasterChef Amadores no Brasil e eu sou uma delas. Então, se até agora, se eu passei coisas muito piores e até agora deu certo, não é agora só porque eu não tô com dinheiro, por exemplo, para abrir uma empresa que vai dar errado. Não, vou começar do zero? Vou começar do zero. Vou começar quantas vezes forem necessárias, mas eu vou ir atrás do meu objetivo, seja de qualquer jeito, sabe? Se eu tiver que pedir aqui para um, pedir aqui para outro. Eu vivo mandando uma mensagem para chefe que eu admiro, falo, se um dia tiver a oportunidade de cozinhar, eu tô aqui, lembra de mim, entendeu? Então, eu sou muito isso, eu coloco minhas caras e vou atrás do que é o meu objetivo, porque ninguém vai fazer isso por mim, entendeu? Sim. E hoje ainda com uma responsabilidade muito maior sendo mãe, porque a vida que meu filho tem, o conforto que ele tem, eu não quero andar para trás. Eu também não sou uma pessoa que eu quero, ter muitas coisas, quero, sabe? Não, eu quero levar uma vida normal, ter uma casa, um carro, viajar, ter um conforto, mas eu não tenho o sonho de ficar juntando tantas coisas, eu quero mais viver, sabe? Ter um conforto. E só eu posso fazer isso por mim, eu não vou esperar um cara me dar, eu não vou esperar nada. Então, é isso, é ter coragem para você conquistar o que você quer. Só que é isso que eu sempre falo. Não adianta você não saber onde você quer chegar, porque se você não sabe o que você quer para sua vida, não vai ter coragem que te leve para lugar nenhum, entendeu? Então você tem que buscar os seus objetivos, saber o que você quer e falar assim, qual o plano que eu vou fazer também. Muitas vezes, antigamente eu não tinha um plano de ataque. Agora eu tenho. Antes não. Fui vivendo, ganhei dinheiro, fui pagando, fui fazendo, fui viajando e de repente o dinheiro acabou. E agora não, eu falo, o que que eu preciso? Quanto eu preciso para ter essa empresa? Quanto eu preciso para fazer isso? Muitas vezes você quer ter um negócio, mas você não estruturou isso na sua mente, você não colocou no papel, você não escreveu quanto custa cada coisa, você só vai fazendo, e aí é óbvio que você vai quebrar, entendeu? Então você tem que ter um plano ali de ataque, eu penso. Com certeza. Eu já passei por vários planos na minha vida, já quebrei, já voltei também, e inclusive voltamos, e como você disse, né? Às vezes a gente tem que voltar do zero, mas eu não voltei do zero. Toda a experiência que eu adquiri ali, eu não consigo Nunca mais mais voltar. no zero, Nunca mais eu volto do zero. Eu queria só complementar que esse ponto que eu fiz até a leitura aqui, que a Ana colocou pra gente, muito mais importante também do que a velocidade é saber onde a gente vai chegar. Porque às vezes a gente dá 2 passos para trás para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Isso daqui é algo que todo mundo fala, mas nem todo mundo vive o óbvio. E o óbvio tem que ser dito. Eu trabalho isso muito com o Ricardo, É e verdade. isso eu aprendi lendo bastante Napoleão Hill, que ele fala. Às vezes o que a gente fala é óbvio, mas a gente não está fazendo óbvio. E um ponto que é importante para você, empreendedor, é como a Ana colocou aqui. Se você precisa de ajuda, levanta a mão. Troca com seus colegas que às vezes estão no mesmo ramo, que às vezes estão na mesma vertical que você, mas pedir ajuda é essencial para que você não continue errando. Mais importante do que você ter essa humildade é você saber que lá na frente você não vai continuar errando. Então,
Com certeza. Eu acho que assim, ninguém faz nada sozinho realmente, né? Então, você saber pedir ajuda também é uma forma de você empreender de uma forma certa, porque não adianta, às vezes, a gente quer centralizar tudo na gente mesmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito sendo empreendedora também. Durante muito tempo, eu quis resolver todos os meus problemas, mas quando você vai melhorando, você tem que ir deixando cada pessoa na sua função, porque além de você estar ganhando mais, você vai fazer o que você sabe, a pessoa vai fazer o que ela sabe, e é isso, sabe? E às vezes, por exemplo, vocês são empreendedores há muito tempo. Eu vou bater aqui na sua porta, vou me deixar assim disponível, porque é isso. Eu vou lá, vou ajudar, por exemplo, um chefe de cozinha. Vou ajudar, mas eu vou estar aprendendo. Tipo, eu vou estar fazendo meu serviço ali manual, mas eu vou estar vendo coisas que eu não vi em outro lugar, entendeu? Então eu acho isso extremamente importante, assim. Legal, legal. Ana, a gente está indo para o final do nosso programa. A gente tem mais umas 3 perguntinhas aqui que são básicas. Eu queria uma resposta rápida aí sua. Tá um bate-pronto aqui pra gente mais ou menos finalizar o nosso Já viram que programa. eu falo muito, né? É difícil um Não. A gente aprendeu muito. Nosso papel aqui é aprender que também. bom. Eu acho que o importante é passar aqui toda a informação possível e a mensagem para muita gente que quer te conhecer, muita gente te admira, né? E muita gente está entrando no programa em busca de resolver alguns problemas também, em busca de coragem, sabe? Sim. Muita mulher que não tem coragem. Então, acho que ela vê essa coragem em você e ela vai usar isso para começar, talvez, a dar esse primeiro passo, olhando você falando. Como você disse para mim nos bastidores, que a gente não chegou a comentar sobre isso, mas você pensa em dar palestras também, né? Sim. Como você fala bem, cara. Ai, Como você fala bem. E você sabe que eu nunca prestei atenção nisso, assim. Você não E erra aí- plural, joga um singular certo, sabe se comunicar aqui com Uma as pessoas. construção Tem uma legal. construção Olha, bacana, obrigada, tá certo? vendo? Eu tô aprendendo. Eu acho, Faz um que favor você pra vai todo ter que mundo. fazer isso, né? Isso é um... Ela faz um favor pra gente se ela começar a dar palestra, por favor, porque aqui, até antecipando também a minha parte dos finalmente, você tem uma história que inspira. Então, Eu Não, acho que eu acho que é legal a gente ter uma história e a gente também saber ouvir, sabe? Igual vocês estão falando isso pra mim. E são coisas que às vezes eu não percebo em mim, e às vezes a gente também, como mulher passando várias coisas e estando fragilizada, a gente deixa de se dar o devido valor. Uhum. Às vezes a pessoa vem te elogiar, você fala, ai, não sou isso. Mas não, a gente tem que se empoderar realmente do que a gente é e, tipo, agradecer por vocês conseguirem enxergar. Isso que eu agradeço muito o meu público, de eles conseguirem captar um pouco da minha essência, sabe? E eu falo assim, nossa, obrigado por essa mensagem, obrigado por vocês por estarem me falando isso, porque às vezes vocês nem sabem, mas é algo que eu precisava ouvir pra eu ter mais autonomia e ir lá e realmente fazer isso, porque às vezes esse negócio do medo, né, de paralisar, às vezes, aí nunca fiz uma palestra, será que eu vou? Será? Mas aí quando você ouve um comentário legal desse, você fala, não, eu vou, porque realmente faz sentido pra alguém, sabe? Com certeza. E eu Faz acho sentido isso pra alguém. muito- E é treino, né, Ana? É treino. Eu acho que toda vez que você está dentro do podcast hoje, você está treinando aqui, cara, também. Tá Sim, treinando com toda a sua certeza. fala. Eu E acho por que isso que é vai legal utilizar. a gente também saber elogiar as pessoas, sabe? A gente saber falar assim, nossa, você faz isso muito bem, isso você faz muito bem. Porque você tá encorajando, às vezes uma palavra pode mudar tudo na vida da pessoa. Mudar todo o sentido. E você Sim. não sabe o que aquilo vai te trazer no futuro. Com né? certeza. Agora, voltando pro top 3 para Vamos. finalizar aqui. Restaurantes. O top 3 restaurantes aí que você boa. mais gostou. Eu poderia falar a nível mundo, mas eu vou falar a nível Brasil, tá? Porque eu acho que aqui a maioria das pessoas que estão nos assistindo é nível Brasil ainda. Então, top 3 restaurantes que você indicaria para esse povo aí, olhando para aquela câmera. Eu vou até Bom, anotar. meu primeiro restaurante é o Mani, que é o restaurante da Helena Rizzo. Maravilhoso. Eu amo, amo, amo. O da Onde Elise. fica esse? O Mani, ai meu Deus, não faz perder. Bairro Eu sou não, meio né? perdidinha. Eu sou meio perdidinha. Mas assim, Jardins. o Mani é incrível da Helena, assim, comi a melhor ostra da minha vida, uma coisa que eu nunca vou esquecer, é como se eu fosse no céu e voltasse, assim. E é muito gostoso. E o restaurante da Elisa, o Clô, onde ela serve um menu, assim, incrível e vinhos muito bons também lá no Clô. E um que eu gosto muito, que é uma comida mais, assim, caseira, que é o restaurante da Dona Onça, que é da Janaína Rueda também. 3 mulheres, hein? 3 mulheres. 3 mulheres. Seguir o padrão feminista. Sim. Né? Então, Mani, Clô e o Bar da Dona Onça. Tá certo, tá certo.
Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui é... Eu queria saber como que foi assim, estudar num dos locais mais tops da Como que é França, o nome, Ricardo? né? Tem que falar o nome. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Eu Rápido estudei que sai, né? aqui, né, que é na Vila Madalena, porque assim, é a maior escola que existe de gastronomia realmente começou lá na França, mas agora tem aqui em São Paulo e tem no Rio de Janeiro também. Então, pra mim foi muito bom, porque tipo, a Elisa, que foi a primeira vencedora, ela teve que ir pra França, só que ela teve que usar o prêmio dela pra ir pra França, entendeu? Ah, eles não Então, deram esse chabu de, ó, tô pagando sua então, passagem. assim, eu, como tenho filho, pra mim seria impossível estudar na França agora, nesse momento, né? Mas pra mim, assim, estudar lá foi muito bom, porém com as suas dificuldades também de não me sentir pertencente, sabe? Eu não, lá foi uma adaptação, assim, porque eu não me sentia muito pertencente, mas Sentiu muitos preconceitos? senti um pouco, sim, de preconceito, olhares, e também é aquele lugar que a gente mesmo Brasileira, brasileira. não é, porque lá todo mundo era brasileiro, né? Só que é uma sala com 10 pessoas. Sim, mas você foi pra... Não, eu estudei aqui, é isso que eu foi tô aqui, falando. sim, sim, É, sim, tipo, eu sim. estudei aqui, é Tá, na tá. Vila Madalena, a Le Cordon Bleu. verdade. E aí eu ia todo dia, eu entrava às 7 da manhã, mas o que eu falo assim, lá dentro mesmo, apesar de eu ser a ganhadora do MasterChef, eu me sentia fora ali da cara. Tipo, enquanto você tá ali querendo pagar uma conta, tem uma pessoa comprando uma bolsa de 20 mil reais. Porque tem muitos professores ali, eu não sei se são todos, mas todos franceses, tem Tem alguns franceses. franceses, sim, professores incríveis, assim, na confeitaria eu tinha uma chefe incrível, boulangerie, que eu fiz, tanto eu fiz cuisine, boulangerie, pâtisserie, que são doces, e serviço também. Então, eu aprendi tudo. Os professores muito legais. Acho que era uma crença mais minha, sabe? De não me sentir pertencente, de ver que a galera tem muita grana, um Uhum. pensamento muito diferente, mas depois de um tempo eu já tava me dando bem com todo mundo. Foi incrível, assim, de tudo que eu ganhei no MasterChef, o curso foi uma das melhores coisas pra mim, assim, era o meu sonho. Então, foi um sonho que eu consegui realizar mesmo. Você vê que ela é determinada, né? Ela Sim. pegou o feedback da galera ali do programa, conseguiu colocar no dia a dia dela, ela foi persistente. E eu encerro aqui, minha última pergunta é: eu cheguei a mencionar, mas acho que a gente não deu ali uma ênfase no ponto do prato que você fez na final. Eu lembro que você teve, né, 3 pratos ali, o final foi arrabado, você falou que foi algo relacionado à sua família. Conta pra gente como foi esse momento, que acredito que para você tenha sido único, e como que surgiu essa ideia desse prato aí? Acho que você já falou em outros lugares, mas colocando essa energia aí. Bom, o meu menu eu já tinha pensado num nome que eu queria que nunca nos falte, porque eu acho que comida é uma coisa que não deveria faltar, mas infelizmente ainda a gente vê que não é todo mundo, a gente ainda vê gente passando fome, eu acho assim um absurdo. Então era uma coisa que eu queria trazer mesmo de falar, que nunca nos falte pra ninguém, sabe? Então eu quis usar ingredientes no meu prato de entrada, eu fiz um bolinho de arroz, eu fui muito cancelada por isso, mas eu não fiz só um bolinho de arroz. Eu tentei juntar coisas que, por exemplo, eu nunca tinha usado um sifão, que é aquele que você coloca um gás e tal, e usa ali pra fazer uma espuma. Eu aprendi no MasterChef. Então, cada prato meu, eu peguei um pouco do que eu aprendi no MasterChef com coisas que eu acreditava. Então, eu fiz uma espuma de abóbora com um bolinho de arroz, couve crisp e um vinagrete, muito bem feito, assim. Então, tipo assim, e eu já fiz esse menu em outros lugares e realmente é uma combinação muito legal, sabe? Assim, não foi só um bolinho de arroz lá, coloquei um bolinho de arroz, não. Mas esse menu você já fez em outros lugares dessa mesma forma do final? Eu já fiz em um lugar que foi na Defumação Brasileira, que são os donos do Panchos também, que eu amo demais, o Ria e a Regis. Então, eles abriram lá pra eu fazer. Eu já tive alguns convites pra fazer, mas o menu da final é algo muito especial pra mim. Então, eu não quero fazer assim. E lá os meninos são incríveis da cozinha. Eu amei trabalhar lá com o pessoal da Defumação. Então, vi que era um lugar legal pra fazer. Vou fazer ainda em outros lugares, fora do Brasil também. Mas tô assim. Aí eu fiz a entrada. De prato principal, eu fiz uma rabada com musseline de mandioquinha, um molho pesto de agrião com castanha do Pará e uma farofinha. E aí, de sobremesa, eu fiz um sorvete de capim-limão com farofa de castanha de caju e abacaxi grelhado. E umas gelatinas, assim, que eu fiz com umas florzinhas. Cada gelatina eu coloquei uma microflor de mel. E aí foi esse meu menu. Eu tinha muita confiança, assim, na minha sobremesa, porque eu não sabia, né, se eu ia ganhar ou não. Mas quando eu entreguei a sobremesa, e fica aquele negócio, sabe? Passou um filme na minha mente de quantas
quantas coisas eu passei naquele programa e de repente eu tô ali entregando o último prato da temporada e vai acabar. Então, assim, foi muito emocionante e principalmente porque eles comeram tudo, não sobrou nenhuma migalha. Os 3 comeram toda a E sobremesa. não é normal isso acontecer, é Não. uma... Normalmente eles comem um pouco e deixam, mas eles comeram tudo, os 3, assim. O Rodrigo pegou o prato dele e levantou, assim, porque não sobrou uma migalha. Então eu fiquei assim, nossa, essa sobremesa eu acho que eu tenho grande chance, sabe? E foi algo que eu estudei também, porque eu peguei o livro do Mani, que é esse restaurante que eu tanto amo, da Helena, ela é uma referência pra mim. E eu li muito esse livro e eu estudei meio que os jurados, o que eles gostam, o que eles não gostam. Eu sabia que o Rodrigo gostava de uma coisa assim mais caseira. E rabada é uma coisa assim que, apesar de ser um pouco difícil de fazer, você tem que saber fazer e muito bem temperado. Fez a lição de casa. Fiz a lição de casa, ouvi todo, peguei todo aquilo que eu aprendi no programa e tentei fazer uma junção de tudo pra fazer esse menu. Pô, que legal, hein? Trabalhou a inteligência certinho, conquistou os jurados, fez um prato Sim. bacana demais, deve ter ficado maravilhoso. Eu fiquei, na verdade, até com água na boca aqui. É a grande verdade. Quando eu for fazer em algum Sim. lugar, eu vou convidar vocês. Quando eu Com for fazer certeza. de novo. Esperamos o Opa. convite seu, com certeza, Sim. para Ansioso provar pra qualquer Sim, e eu vou culinária que você cozinhar em faça. breve em alguns lugares aí. Acredito que temos uma Deixar. ação social em conjunto logo mais, né? Com Que certeza. foi desenrolada Foi hoje aqui desenrolada atrás hoje dos em breve, bastidores. vou postar, vou agradecer Gente, muito vocês estão você. vai rolar ação social da Lexus aí junto com a Ana Caporto, aí, a ganhadora do MasterChef. Vai ser bacana. Logo mais vocês vão saber aí o que vai acontecer aqui com a gente. Estou muito feliz por essa parceria. Ana, para finalizar e acabar com tudo aqui, MasterChef acabou, beleza? Os objetivos, a gente sabe que tem a empresa de eventos, mas falando do objetivo de vida, propósito a longa distância, qual que é o seu próximo objetivo? Qual que é o próximo MasterChef que você tem que ganhar na sua vida? Bom, eu sou muito feliz, assim, muito grata por tudo que eu tenho, sabe? Por tudo que eu conquistei. Eu não sou uma. Eu tenho minhas ambições, mas eu acho que é mais esse negócio que eu falei pra vocês, de ter um conforto pra mim e pro Ravi, sabe? E de poder inspirar mesmo outras pessoas, fazer com que outras pessoas enxerguem o potencial que elas têm, que às vezes tá só ali guardado, mas ela tem um potencial incrível. Então, acho que é isso. Eu sempre falo que, assim, se eu morrer amanhã, o que que eu deixei? Sabe, não é material, mas o que é que eu fiz na sua vida? Quantas vezes eu fiz você sorrir? Quantas vezes eu pude te ajudar? Então, o meu objetivo é mais esse, de poder, independente, se eu não estiver aqui amanhã, que as pessoas que estão próximas a mim possam ter um momento especial, assim, comigo, sabe? Feliz. Acho que é meio que isso, assim. Bom, muito obrigado, viu, Ana? Ai, A imagina. sua presença aqui na estreia da segunda temporada do podcast, assim, fez com que esse podcast engrandecesse muito, tá? Sua presença aqui pra gente é muito importante. Você é uma pessoa que a gente admira muito. Tô tentando há mais de um Obrigada. ano. Eu vou chorar. Eu tô tentando há mais, Chorando. eu tô tentando há mais de um ano trazer essa mulher aqui, mas antes ela tinha algumas pendências que não podia estar vindo, em relação até mesmo ao programa, né? Mas ela é uma pessoa extremamente importante por ser uma ganhadora e por ser da minha quebrada, galera, também, né? Faço questão de trazer as pessoas importantes aqui da minha quebrada. Porque minha quebrada tem muita gente boa, tem muita gente responsável, tem muito empreendedor daqui da Zona Sul, da nossa região de Interlagos, que Interlagos a gente fala que é uma cidade, Sim, na com verdade, certeza. que é muito boa, cara. Tem muita gente boa aqui, como essa mulher que tá aqui na nossa frente. Ai, Obrigado, você imagina. enriqueceu o nosso podcast. E eu acho que valeu a pena a espera, né, Ricardo? Valeu a espera. Foi Você sabe que eu falo isso, eu acho que tudo acontece no momento certo, eu acho que é o momento que eu tive mais preparada e também pra mim eu só tenho a agradecer, foi uma troca muito legal, também aprendi muito com vocês, porque eu sou empreendedora, mas tô começando de novo, então é Sim. muito legal ouvir o que vocês têm pra falar, vou acompanhar os próximos episódios, que com Isso. certeza vocês vão trazer pessoas legais também, então eu tô muito grata e eu quero desejar pra vocês muito, muito sucesso nessa nova jornada, sabe, nessa nova temporada. Vocês também são incríveis, o espaço aqui é muito legal, me senti muito à vontade pra falar, me senti, sabe, vocês conduziram muito bem, assim, eu me senti muito à vontade aqui, muito, muito obrigada. Puxa, que legal, que feedback pro primeiro, hein? Que da hora, cara. Tô É só o feliz. começo, é só o Isso é só começo. o começo. E aí, galera, E obrigada pelo meu copinho aqui.
E acompanhar você Não, nas redes cara. sociais, você usando na academia. Na academia eu não sei, né? Porque ele é um pouco aberto, mas Quem no sabe? no rolezinho. Mas é isso, e agradecer mesmo vocês, são incríveis. Eu vou sair daqui com uma bagagem muito, muito legal, sabe? Muito aprendizado também. Prazer. A gente também. Bacana, obrigado, João. Queria agradecer a nossa equipe aqui. Ai, deixa eu deixar aqui minha rede social, Com né? certeza, deixa suas redes sociais. Fala aqui pro pessoal as redes sociais, o Olha, que você quiser gente, agora. @anaca.porto, anaca.porto, me sigam, acompanhem lá, em breve eu vou fazer um jantar ali no restaurante Devil, vou também fazer um encontro de mulheres, então fiquem ligados nas minhas redes, que em breve vai vir muita coisa boa. Tô de mudança, então tá meio bagunçado, mas em breve vai ter muita coisa legal. E também tô postando umas coisas da mudança, pra quem gosta, vai lá ver. Beijo. Por algum prazo. Ai, tem a arranhar normais, né, geladeira, mas faz parte, né? Pessoal, sigam também João_D.Cavalcante, aqui o que vos fala. E não deixe de seguir também Original não Desoriginaliza. Isso aí. Afinal, Nada se cria, mas tudo se transforma. Valeu, pessoal. Adorei Grande esse abraço. primeiro episódio. Valeu. Tamo junto.